Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Café Quente de 2026. Queria agradecer o apoio que a gente teve no ano passado, desejar um feliz ano novo a todos, pedir a vocês que nos sigam no canal do YouTube, Café Quente Podcast, que acione o sininho, dê seu joinha, nos sigam também no Instagram, @Rogério Cafeteira e também Café Quente. Tá? Eu hoje, o nosso convidado, eu tive muita resiliência, porque assim, ele foi uma das primeiras pessoas que eu convidei, e ele, não, Rogério, na hora certa eu vou, mas eu acho que a hora não poderia ser tão certa como essa. Ele foi deputado estadual por 2 mandatos, deputado federal, está no seu 3º mandato. Fomos deputados juntos, eu tive a honra de tê-lo como colega, e além de tudo isso, desse currículo todo, o mais importante é que é meu amigo. Seja muito bem-vindo aqui, meu amigo Rubens Júnior, é um prazer ter aqui. Obrigado, Rogério. Eu creio que tem um tempo para tudo, um ensinamento bíblico, então chegou o tempo de eu vir aqui para esse nosso podcast do Café Quente, para poder falar um pouquinho daquilo que eu estou vendo em Brasília, aquilo que eu estou vendo nos bastidores, e a minha perspectiva para a eleição desse ano. Falar um pouco do PT, afinal de contas sou vice-presidente nacional do PT, algo que me orgulha muito. Eu não me lembro, Rogério, do PT do Maranhão ter tido um outro vice-presidente nacional. Provavelmente eu sou o primeiro a conseguir esse cargo, que aumenta a nossa responsabilidade. Vice-líder do governo Lula lá em Brasília e, de fato, apesar de estar com 41 anos de idade, alguma experiência. São 5 mandatos de deputado, 2 de estadual, inclusive um ao teu lado, o mandato de 2010 a 2014, 3 mandatos de deputado federal, uma experiência de ter sido candidato a prefeito de São Luís. Então, já vi muita coisa, já fui deputado de governo, de oposição, já ganhei eleição, já perdi. Então, já tive essa oportunidade de ver o espectro da política maranhense de vários lugares diferentes, e é por isso que eu estou aqui para bater esse papo contigo hoje. Inclusive, eu queria só lembrar aqui, Rubens, que em 2010, eu não sei, foi um momento assim de política, nós nascemos na política, né, envolvidos na política, mas foi um momento assim que muito prazeroso para mim, porque a gente fez parte de um bloco, do bloquinho, né, e na verdade você era da oposição, nós tínhamos um bloquinho, eu, o Braide e mais alguns deputados, e a gente protagonizou um fato histórico aqui, né, que foi a vitória sobre o Ricardo Murat, que era então uma pessoa extremamente poderosa e o virtual presidente naquela época. Rubens, toda vez que a gente vai começar aqui, eu gosto de pedir para o convidado conte um pouquinho da sua história, né? Da sua trajetória, como é que foi, quem te inspirou na política, o que te inspirou a entrar na política. Conta aí pra gente. Na verdade, eu venho de uma família política, então é normal quem é de família política desejar continuar nessa luta, tal como muitos filhos de comerciantes são comerciantes, muitos filhos de professores são professores, e isso por si só não há nenhum tipo de problema. Então, desde muito cedo eu sempre tive essa vontade de entrar na política, acreditando que é só através da política que você consegue melhorar a vida das pessoas. O detalhe, Rogério, é que eu me preparei para isso. Desde o início, eu não queria ser mais um filho de político. Porque em muitos casos, o filho do político não deu para nada, bota na política, elege aqui e tal. E minha preocupação sempre foi não ser mais um. Por isso que mesmo tendo sido eleito muito jovem, com 22 anos de idade, em 2006, na época era o 2º mais novo do Brasil, já cheguei formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, tinha sido aprovado com 16 anos 2 vezes, então tive toda essa trajetória educacional, digamos assim, bem exitosa. Continuei estudando, não parei de estudar hora nenhuma, então fiz minha pós-graduação em Direito Constitucional, que é o que mais me ajuda tanto na política quanto na advocacia. Ao me eleger deputado federal em 2014, na semana da eleição, a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever na seleção do mestrado lá no IDP, hoje sou mestre em Direito Constitucional também, e agora já estou no doutorado. Então eu sempre tive essa preocupação de entrar na política, porque tive a oportunidade, mas de não ser mais um. Construir a minha própria trajetória com a minha independência, com as minhas convicções. Então, sem dúvida alguma, o meu pai é uma inspiração. Ele, para mim, é um grande articulador político.
ele tem essa sensibilidade, uma história de vida incrível, de quem passou na roça, de que teve muita dificuldade na vida, teve que ir para o garimpo, como milhares e milhares de maranhenses tiveram que se aventurar na Serra Pelada, depois em Roraima, e eu sempre acompanhando de forma permanente. Na hora de entrar de vez na política, uma inspiração que eu tive foi de Flávio Dino. Eu estava me formando em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, Flávio foi meu orientador na graduação do curso, a monografia com o tema CPI municipal, ainda me lembro bem, tirei 10, mas ele foi bem rigoroso. E eu, na dúvida se eu ia seguir na política ou no direito, e aí um belo dia ele vai me visitar lá em casa. E ele diz, bem, eu estou saindo da magistratura para entrar na política, porque como juiz você pode julgar bem e fazer justiça em 1, 5, 10, 100 projetos, 100 processos, para 100 pessoas. Mas para fazer justiça social só através da política. E aquela fala do Flávio Dino em 2006, eu te confesso que me inspirou e me deu ainda mais certeza de entrar na política. Então, uma inspiração que eu tive, seguramente, foi o Flávio Dino, tanto que tentei, em alguns momentos, seguir uma parte da trajetória dele. O Flávio tem uma experiência nos 3 poderes. Afinal de contas, ele foi juiz, hoje é ministro, ele foi deputado federal e senador, e ele foi presidente da Embratur e governador, e ministro de Estado. Então, ele passou pelos 3 poderes. Eu, em menor escala, fui analista judiciário, aprovado no concurso público ainda na faculdade, tomei posse no ato da posse, já entrei de licença porque exerci o cargo de deputado estadual. Então, sendo servidor do judiciário, mas passei, e hoje sou advogado. Como parlamentar, fui deputado estadual e federal. E no executivo tive a honra de ser secretário das cidades. Então é algo que foi me ajudando no meu processo de formação pessoal, política, intelectual. Então termina que isso tudo vem somando. Eu tive a oportunidade de morar em São Luís, na capital, durante muito tempo, eu nasci aqui, mas também tive a oportunidade de morar no interior do estado do Maranhão, lá na cidade de Matões, estudando em escola pública. E olha que isso eu estou falando do ano de 92, 93. Tu imagina como era uma escola pública na cidade de Matões em 1992, 1993. Então isso tudo vai formando a gente, que nos prepara para a gente estar aqui hoje. Tirando isso, tu perguntando de onde venho, eu gosto sempre de me categorizar, porque para mim isso é muito importante, eu sou cristão, e isso para mim define muito minhas bandeiras, meu comportamento, minha atuação, porque seguir os ensinamentos de Cristo traz consequências boas, porém difíceis, mas é algo que me move também na minha vida. E uma passagem que eu acho interessante, te contando essa história, eu fui convidado ano passado para dar uma palestra em Harvard. Eu fui falar sobre a reforma tributária na renda, a isenção de imposto de renda até R$5.000. Eu fui o relator dessa comissão especial que tratou desse assunto. E aí, por isso, eu fui convidado. Na hora que eu cheguei lá, eu só me lembrava do menino que tinha estudado lá em Matões, na Unidade Integrada João Paulo I, na cidade de Matões, lá no Galpão, foi onde eu estudei. Hoje nem existe mais o Galpão como sala de aula. Tu imagina que o ambiente que eu estudava era chamado de Galpão. E sair do João Paulo, lá em Matões, para dar uma palestra em Harvard, a gente vê que faz sentido e que a gente está no caminho certo. Então, eu tenho muito orgulho das minhas origens, tenho muito orgulho das minhas lutas e sei que eu ainda tenho um longo caminho pela frente. Estou com 5 mandatos, mas estou com 41 anos. Ainda quero servir muito ao povo do Maranhão. Se Deus quiser, vai ter essa oportunidade, Rubens. Amém. Eu ia até brincar contigo, porque tu falaste que tu é cristão, e cristão, por ser cristão, algumas vezes você tem que ter posições que não são fáceis, né? E hoje a gente vive um momento de tanta polarização que parece que tua ideologia define a tua crença, né? Então, assim, é comum a gente ver dizer, tu é petista, porque conseguiram ressuscitar a questão do comunismo, né? Sim. Né? E aí, uma pessoa do PT passa para certo segmento da sociedade que essa pessoa não é cristã. Você só é cristão se você for de direita. Né? Então, tu tá falando isso. E outro dia eu estava brincando, porque o Flávio eu tive a honra de ser líder do governo dele e secretário, assim, uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito, admiração e uma gratidão muito grande. Porque assim, a gente conhece as pessoas quando você está precisando.
Quando tá tudo bem, todo mundo é teu amigo. Tá bem. E o Flávio me deu a mão no momento que primeiro, a situação que eu estava, ele não tinha nenhuma responsabilidade. E foi até contra o meu partido. Porque na hora de me indicar secretário, meu partido queria um outro nome. Que não vem ao caso a gente tocar aqui, mas o importante é que é o seguinte, Flávio disse, chegou e bancou e disse, não, ele servia para ser candidato, agora para ser secretário não serve. Então aqui só deixar esse registro. Ele é uma pessoa realmente que inspira. Inspira, eu acho que todo mundo deveria ter um pouco de inspiração nele. Obviamente que ele tem defeitos, mas ele tem grandes qualidades. Sem dúvida alguma, o Flávio foi um personagem que mudou a política maranhense. Quando ele tem a sua trajetória no judiciário bem exitosa, Flávio foi aprovado em primeiro lugar para juiz federal, foi presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais, foi o primeiro secretário nacional do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, muito sólido, muito sedimentado. Ele diz, vou largar isso tudo e entrar na política. Isso me lembra, Rogério, um episódio que o Flávio Dino foi pedir voto para o meu avô, lá em Matões, seu Lula Pereira, em memória. E aí, cidade pequena, todo mundo lá, Flávio Dino, uma autoridade, candidato, aí juiz. Chegou e disse, seu Lula, quero pedir seu voto para deputado federal. Isso em 2006. Aí meu avô olhou assim para ele e disse, voto não. Rapaz, esse Flávio Dino ficou amarelo na hora. Mas seu Lula, por quê? Seus filhos, juízes, já votam em mim. Seu neto, Rubem Júnior, já vota em mim. Por que você não vota em mim? Aí meu avô virou e disse, eu não voto em doido. Aí o Flávio Dino, mas doido? Por que, seu Lula? Aí o Lula respondeu, o homem que deixa de ser juiz para entrar na política é doido, e doido eu não voto. Só que o tempo provou que o Flávio Dino estava certo e ele teve uma carreira exitosa na política maranhense, quiçá na política nacional. Rubem, vamos dar um pulinho aqui para 2020, quando tu foste candidato a prefeito. Tu colocaste teu nome e na época o que te motivou a ser candidato? Eu queria te fazer uma outra pergunta. É verdade que o Flávio preferia, não queria a tua candidatura? E dentro do grupo, quem mais te apoiou nesse projeto? Então vamos lá. A ideia de eu ser candidato a prefeito de São Luís surgiu do então governador Flávio Dino. Ele me chamou e disse, Júnior, eu estou analisando aqui a política de São Luís, está faltando um nome, está faltando um líder. Acho que você deve vir para ser pré-candidato a prefeito de São Luís. Vou te colocar na Secretaria das Cidades, que tu vai ter muita inserção na vida real de São Luís, e que com isso a gente consegue credenciar tua pré-candidatura e tua candidatura. Foi algo, Rogério, que até então eu nunca tinha imaginado. Eu sempre fui um político mais estadual do que local. Eu sempre fui um político mais generalista, trato de todos os assuntos do que de uma bandeira ou pauta específica. E assim eu vim para a Secretaria das Cidades, foi uma experiência incrível, conheci muita gente trabalhadora, honesta, nós tivemos muito trabalho deixado aqui na cidade de São Luís, residenciais tipo Jomar Moraes, José Chagas, Viva da Cidade Operária, Praça lá do Quatraque na frente da igreja, Cheque Minha Casa, que para mim era um dos programas que eu mais gostava, o Cheque Minha Casa na época, Rogério, a gente entregava um cheque no valor de R$5.000 para a pessoa reformar a sua casa. O pessoal preferia fazer banheiro dentro de casa, que a quantidade de banheiro fora do domicílio em São Luís até hoje ainda é assustador. Muita gente fazia acessibilidade, a gente dava toda a assistência técnica, programa de regularização fundiária para tu dar documento para as pessoas. A gente está falando de documento, a gente está falando de direito de propriedade, a gente está falando de segurança jurídica. Tem gente que mora na sua casa em São Luís há 20, 30 anos e até hoje não tem o papel. Então, regularização fundiária, PAC Rio Anil. Então, assim, dezenas de ações que nós deixamos nesse período. Veio a pandemia. Quando veio a pandemia, Flávio Dino chegou e disse, Júnior, não consegui te ajudar do jeito que eu deveria. Estou focado em combater a pandemia. Acho que você não deve ser candidato. Aí eu disse, Flávio, agora não dá mais de recuar. Agora a pré-campanha está montada, as alianças estão feitas, consegui o apoio do PT, que o presidente do PT na época era Honorato, que veio a ser meu vice. Consegui o apoio do PP, deputado federal André Fufuca, hoje ministro. Consegui o apoio na época do PPS,
hoje da senadora Elisiane, consegui o apoio do DC, do finado Raimundo Totó, que era um grande amigo nosso, da nossa família, e assim eu mostrei para Flávio que tinha uma viabilidade. Ele disse, olha, mas eu não posso participar da tua campanha. Eu digo, tudo bem, mas mesmo assim eu quero ser candidato. E aí ele foi, então, vai lá, está garantida a tua candidatura, e eu fui candidato a prefeito. Quando eu olho o resultado, eu fico extremamente satisfeito com o resultado. Eu terminei em 4º lugar, passei dos 10 pontos percentuais, quase fiz 11, 54 mil votos em São Luís. E por que eu fico satisfeito? Diante das dificuldades. Primeira dificuldade, era na época de Covid, a cidade estava meio que despolitizada. Sim. Então teve pouco debate naquela eleição. Segundo ponto, eu peguei Covid. Então tu imagina que eu era o candidato mais desconhecido de todos, e na campanha que eu precisava rodar mais, eu peguei Covid. E eu peguei Covid e fiquei em casa durante todo o tempo. Acho que eu perdi assim uns 20, 25 dias de campanha. Quando deu 7 dias, uns chegaram para mim e disse, vai fazer campanha, não transmite mais. Eu digo, eu não vou correr risco de passar para alguém. E o Covid não foi só a mim. Peguei eu e toda a minha coordenação de campanha. Então, de fato, foi um baque duríssimo. Isso, inclusive, por exemplo, meu pai chegou a ser entubado. Teu pai teve, né? Pegou de mim. E teve... Pegou de mim, eu me lembro ele entubado, em coma, né? Em coma induzido. E eu de joelho orando um dia no hospital e eu dizendo, Deus, salve meu pai, pode levar a política, que nada disso importa, nada disso vale, isso tudo passa. O que fica é a vida, é a família. Então, eu lembro bem dessa passagem. Quem me ajudou muito nessa época foi o presidente do meu partido, Márcio Gerri. Márcio Gerri foi para a rua, ele e o Honorato, e eles faziam a campanha no meu lugar. Sem o apoio do Márcio Gerri e do Honorato, a campanha tinha definhado. E por que o resultado ainda não foi ainda melhor? Porque várias pessoas que eu esperava que entrassem na minha candidatura não entraram. Eu esperava que o senador Everton Rocha ia me apoiar, ele tinha dado a sua palavra para mim, ele tinha o compromisso comigo de que me apoiaria e ele optou pela candidatura do Neto Evangelista. Eu achava que o prefeito Edivaldo Holanda Júnior ia se posicionar, afinal de contas ele era um prefeito que estava bem avaliado na época, e eu não acreditava que ele não ia participar da sua própria sucessão. Ele não participou da sua própria sucessão e ele teve diversas consequências políticas a partir dessa ausência. E eu achava que o Flávio Dino ia entrar na campanha. Por mais que o Flávio tivesse me avisado antes, mas no fundo eu tinha certeza que o Flávio entraria na campanha e ele não entrou. Então o resultado foi bom, saí de cabeça erguida, fiz uma boa campanha, apresentei boas propostas, continuei com o meu nome limpo, defendi as bandeiras que eu acredito, especialmente a defesa do presidente Lula na época. Lembrando, hoje defender o Lula é fácil, ele é presidente, está cheirosinho. A defender o Lula lá em 2020, quando ele estava preso, ou tinha acabado de sair da prisão, ou estava na iminência de ser preso, eram pouquíssimos que tinham essa coragem, e eu estava lá sempre mostrando qual é o lado que eu acredito. Então, te digo que no meu processo de formação, ter sido candidato a prefeito de São Luís foi uma das melhores experiências que tive. Elaborar um plano de governo, participar de debate, debater a nossa cidade, disputar uma eleição majoritária é algo incrível. E quem está na política e disser que não quer disputar uma eleição majoritária, Rogério, não sabe o que está perdendo, porque é um divisor de águas, você muda como pessoa. Pós-eleição, teve outro fato comigo que me mudou ainda mais. Passou da eleição, me deu uma dor de barriga. Aí eu fui no hospital. A médica disse, olha, acho que não é nada, mas bora fazer aqui uma tomografia só para ter certeza. Aí ela fez, ela disse, não é nada, é uma infecção e tal, mas tem um pontinho bem aqui no teu rim. Tu devia investigar. Aí no dia seguinte, eu fui investigar, quando eu fiz todos os exames, eu descobri que eu estava com tumor no rim. E eu fiz a cirurgia, achando que era só um cisto, alguma coisa, e quando chegou o resultado da biópsia, carcinoma, câncer. Hoje eu estou 100% curado, graças a Deus. Em tudo a gente tem que dar graças a Deus. Eu dou graças a Deus que eu tive um câncer, descobri cedo e estou 100% curado. Mas quando tu tem um câncer, Rogério, aí tu muda as tuas preocupações. Tu acha que no teu dia a dia tu tá atribulado. Eu tô com um problema, como é que eu vou pagar essa conta? Não sei quem tá me dando uma pressão. Tô com uma dificuldade. Esquece. Dificuldade é quando tem problema de saúde, especialmente na família. Então, em 2020, eu tive meu pai entubado por causa do Covid e logo depois eu descobrindo que tive um câncer e que estava curado. Então, isso me muda como pessoa, me aproxima ainda mais de Deus, seguramente. Depois disso, inclusive, teve meu processo de conversão, mas
Isso dá muita força para a gente enfrentar os problemas. E aí eu me lembro, para citar Lula Pereira de novo, que ele era um sábio, era incrível. Ele dizia o seguinte: meu filho, não esquente a cabeça com as coisas pequenas. E lembre-se, todas as coisas são pequenas. Gostei. O seu Lula era sabido. Rubens, eu preciso ser bem sincero, para mim foi uma surpresa o teu desempenho. Porque o que se falava muito aqui, o Rubens não tem nenhuma identidade com São Luís, ele é um político que não é daqui, não tem sua formação aqui, não vai decolar. Aí um detalhe, Rogério, eu nasci em São Luís, eu nasci na Mar de Deus, eu estudei aqui, por exemplo, um dia desse eu estava entregando uns óculos numa ação social e encontrei um cara que era vigia da escola, a primeira escola que eu estudei. O nome da escola no São Francisco era Embala Neném. Pra tu ver como faz tempo. Eu comecei a namorar a Tereza, minha esposa, a primeira vez que a gente saiu assim, lá na Praça do Quatraque. A gente se conheceu no Marafolia, a primeira vez que a gente ficou, a primeira saída na Praça do Quatraque. A primeira vez que eu bebi cerveja, que eu fiquei bêbado, foi lá no Beckmão, bem ali. Mas tu concorda que tinha essa narrativa? Tinha. Então, assim, termina que eu sempre... Desde criança, tu sabe qual foi um dos meus programas preferidos, tomar o caldo do João. Então, assim... sempre fui de feira, meu pai tinha uma propriedade na Vila Maranhão, portanto conhecia bem a zona rural. De fato, eu estava preparado para ser prefeito de São Luís naquele momento. O problema não foi... o problema da minha candidatura não era eu. O problema é que o grupo de Flávio Dino estava na iminência de rachar e o pessoal, com medo de dar uma porrada no Flávio Dino, veio dar uma porrada em mim. Quem me chamava de Rubinho 1%, que acabou com 10,5%, portanto num bom resultado, estava doido para ter a ruptura no grupo do Flávio Dino. E eu dizia, pessoal, eles estão me batendo, mas não é em mim que eles querem bater. De onde partiu esse Rubinho 1%? Saiu ali do entorno do senador Everton. Deixa eu te fazer uma pergunta Dali aqui. é que saiu. Então o Everton já queria desertar. Porque senão a gente vai pular aqui uma parte. Sobre 2010. Teve 10 ou 20? Desculpa, 2020. O Neto Evangelista veio aqui há poucos dias e como a gente estava agora nesse férias, né, da política, eu estava olhando o programa dele, então até para a gente movimentar nossas redes sociais, eu fui rever o programa e fiz um corte. E lá ele afirma que o Flávio Dino tinha um compromisso. Perguntei se ele tinha um compromisso com ele. Ele disse não. Ele não tinha um compromisso comigo, ele tinha um compromisso com democratas. Tu tinha informação sobre essa questão? Zero. Tu acha que não tinha ou tu não tem informação? Não tenho informação, nunca ouvi falar nesse compromisso. E a adesão de Flávio até comigo era, não vou me envolver na eleição de São Luís. Tanto ele dizia, olha, tem tu, tem o Neto, tem o Duarte, tem o Bira, todos foram meus secretários em um momento ou em outro, eu não vou participar disso. Então eu nunca ouvi falar nisso. E lembrando assim, o DEM tinha votado no Flávio Dino? Por que o DEM ia ter o direito até a candidatura de 2020? 2018 o DEM estava com a gente, eu nem lembro direito, estava? Acho que estava. Mas qual era a participação? Tava. Eu de fato não eu tô só te falando, tô dizendo que estava, porque o DEM era o meu partido. Então assim, mas eu não lembro de protagonismo do DEM no campo dinista. Para que tivesse algum motivo. Campo dinista a gente tinha o PCdoB, tinha um pedaço do PT, tinha o PDT do Everton, tinha o PSB de Zé Reinaldo lá atrás, tinha a Elisiane, tinha um protagonismo, o PSDB de Brandão tinha um protagonismo, o DEM sempre foi um apoio lateral que nós tivemos no Maranhão. Eu entendi teu raciocínio. Para ter esse acordo, teria que ter tido algum fato relevante. Esse acordo, tenho um carinho imenso pelo deputado Neto Evangelista, fui deputado com o pai dele, João, um dos grandes nomes da política do Maranhão, fui deputado com ele, Neto tem muito meu respeito, mas ele nem chegou a me procurar na pré-campanha ou na campanha para tratar de assunto da eleição de São Luís comigo. Eu até brinco com ele, Neto, se tu tivesse me chamado para ir num churrasco, a gente podia ter entrado no entendimento e tal. E eu falo isso brincando porque, de fato, eu tenho essa relação de cordialidade com ele. O que aconteceu foi quando meu pai adoeceu, pressionaram para eu desistir da candidatura. Mas aí é aquele cabo que foi criado no interior, que na porrada e no beiço eu não vou para lugar nenhum. Zero. Na porrada e no beiço, eu não vou. Eu, depois daquela eleição, eu tive uma conversa com o Flávio. E aí eu até fico pensando, se mais gente tivesse me apoiado, eu tenho certeza que o resultado teria sido ainda melhor. Eu me lembro depois de conversando com o Flávio sobre essa campanha, né?
porque também se comentou na época. Eu sempre falo se comentou, porque tu sabe que no nosso meio tem algumas histórias que não são verdadeiras, mas que tomam uma proporção como se elas tivessem existido de fato. E não necessariamente todas elas existiram. Mas o Edivaldo, naquela época, o Edivaldo cometeu, na minha opinião, alguns erros durante esse último período dele na política. Um deles foi aquela eleição. Sim. Porque, pelo que tinha sido, o que era divulgado, era que ele teria um compromisso de se no primeiro turno ele não participaria, no segundo turno ele entraria na campanha. E também não participou. Também não participou. Fala-se nos bastidores que ele, inclusive, não atendeu o telefonema do Flávio, quando o Flávio foi ligar para cobrar esse acordo. Cobrar não, lembrar, chamar para a campanha, ele nem atendeu. Segundo se fala, o Márcio tentou ainda fazer essa interlocução e ele preferiu se afastar. Algumas pessoas dizem que ele fez um acordo com o Braide, não queria usar essa palavra por baixo dos panos, mas de fato aí, Rogério, eu não tenho conhecimento. Depois da eleição eu descobri da questão do meu rim, que eu tinha que fazer o tratamento, então eu entrei numa fase reflexiva e de bastidores, e aí eu fiquei absolutamente distante. Naquela eleição, nosso grupo teve duas derrotas importantes, eu acho, que isso refletiu na frente no grupo. São Luís e Imperatriz. E na época eu me lembro bem do Flávio falar o seguinte: Rogério, naquele momento eu posso acreditar em mim esse erro, sem nenhum problema, essa falha. Por quê? Porque eu estava tão focado no combate na questão da pandemia que eu realmente coloquei de lado, no segundo plano, a questão política. Sim. E acho que fiz o certo. E eu acho que pelo resultado que o Maranhão teve, que pouca gente fala, mas o Maranhão foi o estado que teve o melhor resultado no combate à pandemia, eu acho que o Flávio fez o certo. Também. Rubens, naquela época... Mas então daí é que veio a ideia da minha candidatura, os bastidores, quem tinha prometido apoiar e quem não entrou, e reitero, eu fiquei extremamente feliz de ter sido candidato numa eleição majoritária. Meu medo, Rogério, era ser candidato numa eleição majoritária e surgirem denúncias de corrupção, surgirem denúncias que pudessem desabonar minha conduta. Eu saí menor do que eu entrei. Macular tua história. E eu saí maior do que eu entrei e de cabeça erguida. Para mim é o mais importante. Tu falaste umas coisas aqui que agora me trouxe uma curiosidade. Tu disseste que tu esperava o apoio do Everton. O Everton. Isso. Por quê? Éramos deputados federais, eu, o senador Everton e o deputado Juscelino. E nós fizemos uma espécie de pacto geracional. Olha, vamos nós três aqui, a gente está junto com o Flávio, e a eleição que um entrar, todo mundo entra e os outros apoiam. Tá combinado? Tá combinado. Para mim, palavra de homem conta muito. Beleza. Quando deu a eleição do Everton, nós entramos de cabeça pro Everton ser senador. Meu pai foi coordenador de campanha do Everton e minha mãe... Tua mãe é a segunda suplente, né? É suplente do Everton até hoje. O Juscelino tem a primeira suplência, que é o tio dele. Minha mãe é a segunda suplente do Everton. Quando chegou a minha eleição de prefeito, em dezembro eu fiz um encontro no hotel, antigo 4 Rodas, Hotel Sofitel. O Everton foi lá e disse, se for Rubem Júnior, tem nosso apoio. Quando deu em março, o Everton me chama e disse, Júnior, tu não é candidato. Flávio Dino me disse que tu não vai sair candidato. Eu disse, Everton, deixa o Flávio Dino comigo que eu resolvo. Aí ele foi e se acertou com o Neto, se acertou com o DEM. Antes de ter a tua definição. No dia que eu conversei com o Flávio, disse, Flávio, eu sou candidato, faço questão, e o Flávio disse, tá bom. Eu ligo para o senador Everton, Everton, eu sou candidato a prefeito. Ele disse, agora eu não posso mais te apoiar. E eu me lembrava daquele compromisso lá de trás, que ele tinha dito que iria marchar junto comigo. E ele não cumpriu, achando que eu não seria candidato. E a história prova que eu fui candidato. Eu disse, Everton, tudo bem, tu tem uma relação com o DEM, mas vê se eu não posso ser teu segundo candidato. Sim. Então vamos pedir do primeiro e o segundo. Sim. Ele disse, não pode. Eu digo, tudo bem, vida que segue. Depois disso, como é que ficou a tua relação com ele? Bem distante. Depois disso a gente ficou bem distante.
porque era um compromisso, era fácil dele ter cumprido. Sim, sim. Rubão deu a vida pela eleição dele. Eu me lembro muito bem desse pacto, que tu citaste como pacto geracional, isso era público, isso era a gente era muito próximo. Todo mundo sabia. Eu gosto de fazer política e fazer amizade. Eu tinha na minha cota dos meus amigos. E eu e Rubão, quando a gente conversava, papai dizia, Júnior, tu não é candidato. Eu digo, deixa que o Flávio Dino eu resolvo. E papai dizia, deixa que o Everton eu resolvo. Rogério, quando o Rubão estava doente, que eu era candidato, eu só me lembrava que o Everton tinha dado a palavra para ele e que não tinha cumprido. Eu me lembro, assim, porque a gente conviveu muito tempo, né, na política. Graças a Deus, eu acho que... Aí só para dizer, acho que se o senador Everton tivesse me apoiado, o Neto não teria o desempenho que teve e eu teria tido um desempenho maior. Em 2020, o Everton estava muito grande no Maranhão, já a partir do mandato dele de Brasília, e eu tenho certeza que a história teria sido diferente. E a campanha do Neto teve muita estrutura, né? Muita estrutura, muito apoio PDT político. Elegeu muitos vereadores, ajudou a levar o Pedro Lucas na época, sim. Então a participação do Everton foi muito importante na do Neto, e era aquilo que eu esperava que ele fizesse comigo, porque ele havia dado a sua palavra para mim. Depois eu perguntei, Everton, por que tu não ficou comigo? Ele, não, o Flávio disse que tu não era candidato. Eu digo, sim, mas eu fui. Mas eu me lembro assim... Então, assim, quando o Flávio disse, o Everton Júnior não é candidato, o Everton devia dizer, Flávio, mas eu tô com ele. Aí ele disse, não é, pode deixa logo procurar outra saída. Ele me descartou. Eu não sei, Aí isso é muito ruim na política e tem consequência. Rubens, eu não sei se as pessoas têm essa informação ou essa visão. Mas apesar de tu ter sido sempre muito próximo de Flávio, amigo, tu sempre foste muito firme nas tuas posições com Flávio. De defender, não é de brigar, mas de defender a tua opinião e a tua posição. Não, mas isso nunca é normal. É relação de amigo, não é de... Eu não tenho um perfil de ser serviçal de ninguém. E o Flávio sempre me respeitou muito. Já teve vezes que ele me convenceu e já teve vezes que eu o convenci. E é normal que a vida seja assim. Estranha se você tiver um aliado que diz sim, senhor, para tudo. Então, assim, e nós nunca tivemos uma divergência intransponível. Isso, para mim, é o mais importante. Rubens, nessa eleição, agora ela ficou interessante, essa pergunta, até mais longa do que eu pensava. Teve um fato que ficou muito marcado. O Duarte Júnior, com teu pai doente, ele fez uma declaração agressiva contra teu pai, que depois até ele esteve aqui e assim pediu perdão novamente e se desculpou contigo, com todos, e que ele se arrependia demais daquele momento, de maturidade ainda e tudo. Mas o que aconteceu? Naquele momento, apesar de tu ter sido o único atacado por Duarte, tu foste o único do grupo que seguiu a orientação do Flávio e o apoiou. Vamos lá. Por que isso? Primeiro, lealdade ao Flávio Dino. O Flávio tinha concordado com minha candidatura, conseguido o vídeo do Lula, tinha me ajudado na eleição, mesmo ele dizendo que não o ajudaria, que não participaria. E eu sabia que a briga ali não era comigo. A briga ali era pela eleição de 2022. Ali era o início do racha do grupo, que depois veio acontecer. Segunda coisa, houve o pedido de desculpa por parte de Duarte. E eu perguntei para o ofendido, eu perguntei para Rubens Pereira, disse, seu Rubens, e aí? Ele disse, Júnior, da minha parte está perdoado. Terceira coisa, na política, Rogério, é mais fácil a gente perdoar quem te agrediu e depois pediu desculpa do que quem dizia que era teu amigo, tomou um cafezinho contigo e depois te meteu a faca pelas costas. Então, para mim, eu não faço política nem com amor, nem com ódio, vida que segue. E agora eu sei quem me traiu naquela eleição. Tu pode falar? Não, já disse. Então, para mim, eu acho mais fácil perdoar quem te agrediu e pediu desculpa do que quem tomou café contigo prometendo juras de amor e depois zero boi. Rubens, tu acha que aquilo ali foi o início do racha do grupo? Não, o início já tinha sido antes. O início foi lá na eleição de senador. Quando o senador Everton se elegeu, ele já estava decidido a romper com o Flávio Dino. Ele já queria disputar com o Brandão a sucessão. Ele achava que ele ia ser maior que o Flávio Dino.
Ele achava que ele ia derrotar o Flávio Dino. Tu lembra, não sei se tu já ouviste isso. E parte da classe política chegou a acreditar. Muita gente que acreditou nisso se arrebentou. Tem muita gente que era forte e se arrependeu depois. Foi. Eu me lembro que tinha na época agora tá na moda esse negócio de narrativa, né? Tinha uma história, Rubem, de que o Everton tinha a pretensão de ser o governador e, de certa forma, apagar o Flávio do cenário político. Ele assumir protagonismo do grupo e tal, inclusive com uma... Me corrija se estiver errado. Tu não está errado até agora. Que o Flávio muitas vezes é criticado por dizer que ele não tinha uma boa relação com a classe política, não gostava de atender, que eu discordo, mas são famas, né? Sim. São famas. E aí que ele não. Que ele era o cara da política, então ele agregaria muito mais a classe política. E uma vez eu tive uma conversa com o Flávio que para mim ficou claro, e até, Rubens, a história na política se repete. Quando um governador sentou na cadeira e não foi candidato. Só quando não podia, na época que não tinha reeleição. Todos foram candidatos porque é o natural. A disputa aí era para ver quem era o líder político do grupo. Ao meu ver, o líder era Flávio. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, com apoio popular, com uma grande gestão, com muita aprovação. E quando houve esse enfrentamento, eu dizia, olha, senador Everton não vai nem para o segundo turno. Resultado, se houvesse segundo turno, estaria lá o Laésio, não o Everton. Que mostra que a tese dele de rachar o grupo estava equivocada naquele momento. E é por isso que o governador Brandão se elegeu em 2022. Teve um outro fato curioso. Na segunda, não sei se com certeza tu te lembra. No segundo mandato, houve um movimento. Algumas pessoas do grupo, alguns componentes do grupo, pleitearam ser vice. Eu me lembro que tinha alguns nomes que foram citados. Eu me lembro de Marcelo Tavares, do teu nome muito forte. Eu me lembro até que vocês mais novos, eram um grupo mais novo, que é apelidado dos Menudos. Que era justamente daí que já tinha surgido o acordo lá de 2020. Rubens, por que tu acha que tu não foi bem sucedido nessa articulação? Flávio decidiu manter Brandão como vice. É uma decisão pessoal do Flávio. Ele escolheu manter Brandão no grupo. Brandão, naquele momento, em 2018, não tinha sustentação política suficiente. O Flávio bancou. Zé Reinaldo, que era o grande líder de Carlos Brandão, tinha rompido com Flávio naquela eleição. Então, Flávio bancou contra os partidos, a partir do desejo pessoal dele de manter a aliança com Carlos Brandão. Isso foi feito em 2018. Sim, eu lembro disso, era só para tu reafirmar. Que foi o Flávio foi que tinha muita gente, né? Inclusive tinha uma tese que ele não poderia ser ou não poderia ser candidato à reeleição depois. Mas a tese jurídica sem fundamento. Sim, mas não tinha. Mas naqueles momentos surgiram os nomes do próprio Felipe Camarão, Márcio Gerri, eu, Marcelo Tavares, mas foi decisão do governador Flávio Dino manter na chapa Carlos Brandão em 2018. Rubens, depois que tu saíste da eleição de 22... Antes tu era da CECID. Isso, 2020. Isso. 2020, desculpa. Em 2020 tu era... Quando eu fui candidato a prefeito. Acabou a eleição. Acho que teve uma questão que tu queria voltar pro teu mandato e tal. Mas aí tu foste para SECAP. Quando passou a eleição, o Flávio me chama. Mas peraí, teve... Isso que eu quero te perguntar uma coisa. Tu foste para SECAP. Mas eu acho que na época tinha algum comentário que o Flávio te convidou para assumir a SAF. Isso. E aí, hoje tu te arrepende da opção? Não, porque a SAF para a política era mais... Não, para mim não. Não? Não, porque a SAF, qual foi o detalhe? Quando passou a eleição, o Flávio Dino me chama e diz assim, Júnior, eu quero organizar minha casa, quero organizar meu QG, meu quartel-general. Eu quero trazer para o Maranhão tu e Márcio Gerri. Eu quero ter tu, Márcio Gerri, acho que Marcelo ainda estava, eu quero ter todos vocês próximos para a gente organizar o jogo de 2022. Sim. Eu digo, beleza, Flávio, então vou tirar a licença do mandato e venho para cá. Aí ele fez o primeiro convite. Júnior, a gente tem uma carência de lideranças estaduais. Acho que teu nome tem que estar no meio de qualquer disputa de cargo majoritário. Eu digo, Flávio, muito obrigado. Aí ele disse, quero que você vá para a SAF.
Ele me convidou para ir para a SAF. Eu Sim. disse, Flávio, não quero. Se eu estivesse pensando num mandato de deputado estadual ou federal, a SAF era excelente. Mas eu não queria apenas a disputa da eleição de estadual ou federal. Naquele momento eu tinha o desejo, escondido, para que em 2022 eu fosse candidato a senador ou o primeiro suplente de Flávio. Eu queria muito ter sido o primeiro suplente de Flávio, que eu sabia que ia ser bom. Eu também. Ou que eu fosse ser vice. E eu achava que na SAF diminuía a minha chance de eu ser ou vice ou o primeiro suplente de Flávio. E eu optei pela articulação política. E para recompor meus votos de federal, a articulação política também era mais fácil. A articulação política tem um ativo, Rogério, que é gigantesco, que pouca gente sabe. Informação. Ela te dá o mapa atualizado do Maranhão inteiro. Ou seja, eu e Rubão fomos os 2 últimos secretários de articulação política. Teve Ricardo Barbosa interinamente e hoje tem o secretário Júnior. Mas assim, esse mapa da política do Maranhão de 2018 para cá, 2014 para cá, nós temos todo na cabeça. Quem está onde, quem fez o quê, como foi cada eleição em cada cidade. Então, esse ativo, eu te confesso que eu preferia. Então, eu não tenho dúvida de que para o meu perfil e para aquele momento a Secretaria de Articulação Política era melhor. Além disso, eu tive como completar minha experiência na gestão. Eu fui secretário da CECID, das cidades, que é uma secretaria finalística. Quando eu sou secretário da SECAP, uma secretaria sendo criada do zero, porque antes era com comunicação e ela foi desmembrada, cindida, né? desmembrada, numa atividade meio. A SECAP não tem entrega, a SECAP articula. Então eu vi os 2 lados do governo, que é uma secretaria finalística e o que é uma secretaria de atividade meio. Então isso me completou mais no meu processo de formação. Rubens, daí depois disso tu voltaste para o teu mandato. Isso. Que eu me lembro que tu tinha externado algumas vezes que tu achava que tu já tinha cumprido a tarefa e tal. E comentou-se na época que tu tentou, a tua indicação seria teu pai para te substituir. Sim. E que o Flávio não teria. Flávio disse: olha, teu pai está muito dentro da campanha de Brandão. Aí é o seguinte, pronto. Eu queria saber se isso te deixou. Naquele momento, tu ficaste com alguma mágoa, alguma chateação de Flávio? Acho que política não se faz com mágoa. Eu sugeri o nome de Rubão, ele disse, olha, na articulação política não dá de ficar Rubão, que ele está muito dentro da campanha de Brandão. Lembra, nesse período, salvo o melhor juízo, o Marcelo Tavares tinha ido para o TCE. E ele saiu da campanha de Brandão, porque ele virou conselheiro do Tribunal de Contas. Quem ficou ajudando a campanha de Brandão nesse momento foi Rubens Pereira, o pai. Sim, lembro bem. Desde o começo, na linha de frente. Sempre. Aí Flávio dizia, por mais que a gente já... E eu saí em agosto ou setembro, ainda não estava anunciado quem seria o candidato. E o Rubão estava lá na coordenação de campanha a pedido de Flávio. A gente combinou com o Flávio. Rubão pode ir? Pode. Então termina que acredito que foi esse o principal motivo de Rubão não ter assumido ainda no governo Flávio Dino. Flávio deve ter convidado Rubão, ou dito que ele seria secretário, umas 3, 4 vezes. Mas não aconteceu, 0 de mágoa, e tanto que ficou um indicado meu na secretaria, mesmo assim. Isso que eu ia te perguntar, isso que eu ia te dizer. O Ricardo foi indicação tua, mas tem umas fatos interessantes e às vezes que deixam algumas marcas na gente. Eu me lembro que tu falaste que teu pai esteve desde o início na campanha de Brandão. E eu me lembro bem como foi o começo da campanha. Que o Eberton tinha entrado na mente de boa parte da classe política e de boa parte de pessoas ligadas a nós, do nosso grupo, que ele tinha uma melhor condição, que ele seria o candidato. Era muito barulho. Né? Eu tinha saído da Secretaria de Articulação Política. Mas tu concorda que o Brandão... E eu me lembro assim, de um fato, isso me marcou muito. E me marcou agora novamente. Porque eu lembro que a gente foi num evento em Pinheiro. E eu fui com o Brandão. Eu tinha muito... Na época eu tinha uma ligação muito próxima com o Brandão. Porque eu já sabia que seria o candidato de Flávio. Inclusive, hoje eu penso que eu cometi um erro. Como numa conversa com o Flávio, a gente tinha... A minha conversa com ele era muito franca, eu senti no início, desde sempre eu senti que o candidato que Flávio iria apoiar era o Brandão. Aí o que eu pensei? Eu disse, não, se o candidato do meu líder... Vou logo na frente. Eu vou na frente. Né? Porque o Brandão, na época, tinha muita dificuldade
de estrutura e de apoio. As pessoas tinham mais ligação com o Everton. Sim. Isso é um fato no grupo do governo. E eu acho que isso foi ruim para mim depois. Pelo seguinte, o que o Flávio deve ter pensado? Cara, cafeteiro é igualzinho todo mundo. Eu chego, dou a mão para ele, ajudo, dou uma secretaria e ele já está fazendo... Não, até que eu acho que Flávio não pensou nisso. Mas eu não sei porque... Eu tenho essa impressão que não. Flávio deixava todo mundo bem à vontade. Flávio tinha um estilo de liderança diferente da política tradicional, que a política tradicional chega e enquadra todo mundo. Flávio não. Te dei exemplo, eu fui candidato a prefeito contra a vontade dele no final. A ideia foi dele e depois ele disse que eu não devia ser. Então termina... Pode ser, mas eu tenho essa impressão... Eu não vejo o Flávio com essa visão tão coronelista da política e de ser dono, possuidor de um mandato. Em momento nenhum... Ou de uma atuação política. Em momento nenhum, ele falou absolutamente nada. Isso é uma percepção minha. A minha é diferente. Depois. Não, a minha é diferente. Depois. Rogério, ele fez alguma coisa para te prejudicar ou deixou de te ajudar? Não. Mas na minha cabeça não creio nisso. Mas eu me lembro bem de Pinheiro o seguinte. Nós fomos lá. E aí foi interessante porque tu sabe como é que a gente chega num lugar desse. Chega o governador, chega todo mundo, então faz-se mais ou menos um círculo aqui, um meio círculo, e as autoridades vão andando. E naquele dia o pessoal expurgou, tirava o Brandão da roda. Então o Brandão ficava para trás, não conseguia entrar nesse círculo onde estava o pessoal. E depois disso eu falei com a Luzia, o Aquim, porque eu achei extremamente grosseiro com o Brandão na época. Ele era vice-governador, e foi bem hostil a recepção lá. E aí depois eu disse para a Luzia, todas as vezes que o governador tiver que viajar para o interior e não tiver ninguém para ir, pode me avisar que eu vou com ele, para ele não ir só. Inúmeras vezes eu recebi o telefonema, secretário, tem um voo 7 horas, tem um voo 8 horas. Muitas vezes eu fui sem nem saber para onde ia. E às vezes isso não é lembrado depois. Deixa eu me achar aqui no nosso roteiro, que a gente começou a conversar. O tempo vamos voltar aqui, porque às vezes a gente começa, e aqui não é muito entrevista, é mais um bate-papo, e a gente começa e vai falando. Quando tu mudaste o PT, Rubens? Então, eu filiado no PCdoB, fui primeiro deputado estadual eleito diretamente pelo PCdoB em 2010. Antes tinha tido Luiz Pedro, mas o PCdoB estava na clandestinidade. Fui eleito deputado federal. Reparem, o primeiro deputado federal do PCdoB foi Flávio Dino, no Maranhão. Eu fui o segundo, então também é algo que me orgulha. Só que quando o Flávio sai do PCdoB, eu fico meio que sem condições de continuar no partido, porque minha liderança era o Flávio até aquele momento. Só que ele sai em direção ao PSB. E ali eu resolvi trilhar meu caminho próprio, direto no PT, pensando também no mandato. A Câmara dos Deputados, Rogério, ela é feita para os partidos grandes. Ser deputado num partido pequeno te prejudica muito no exercício do mandato parlamentar. Muito. Eu fui 2 vezes deputado pelo PCdoB. Meu mandato no PT é muito maior do que os mandatos que eu tive no PCdoB. Pouco espaço em comissão. Pouco espaço em comissão, de relatoria, pouco protagonismo. Então, a minha ida ao PT foi, 1, aposta no presidente Lula. 2, pensando no mandato na Câmara. 3, com o objetivo de ajudar o PT do Maranhão a crescer e se organizar. Então, isso que me motivou a filiar no PT. Estou muito feliz aqui. Tenho pouco mais de 3 anos de filiação. O PT tem muito espaço de crescimento. Repara, Rogério, eu entrei agora no PT e hoje eu já sou vice-presidente nacional do partido. Então, o PT quer fazer essa oxigenação. A gente sabe que essa é a última eleição com o presidente Lula disputando. E a coisa que o Lula mais gosta dele ter criado é o Partido dos Trabalhadores. Porque governo vem, vai e acaba. O que fica é um partido dos trabalhadores. Isso é o que fica. Então, a gente tem esse objetivo de fortalecer cada vez mais o partido que, de fato, está do lado da democracia e está do lado do povo trabalhador, está do lado do Brasil e está do lado de quem mais precisa. Agora, Rubens, teve também, nessa época, falaste 3 itens. Eu vou colocar um 4.
Naquela época tinha sucessão, onde o Brandão era nosso candidato, tinha a vaga de vice. E já sabia que o vice ia ser do PT. Isso te motivou Também, para ir pro PT, lógico. porque eu me lembro que tu fizeste, inclusive, um evento. Não, ali foi evento de filiação. De filiação. Apenas. Só que o evento foi tão grande que teve consequências políticas. Nos bastidores, tinha gente que torcia para eu ser vice. Sim. Dentre eles, o próprio governador Carlos Brandão. Ele dizia, Júnior, eu prefiro que você seja o vice dentro do PT. Mas a decisão foi do governador Flávio Dino na escolha pelo Felipe Camarão. E aí te digo mais, olhando hoje em retrospectiva, o Felipe estava na minha frente. Ele tinha sido secretário de Estado de Educação, o secretário muito longevo, com muitas obras, com muitas ações em todo o Maranhão, muita visibilidade. A educação foi uma pasta prioritária do governo Flávio Dino. Então, reconheço, olhando em retrospectiva, que o Felipe estava na minha frente no PT e que fazia sentido a escolha dele. Eu achava, no fundo, eu ficava analisando, eu dizia, bem, se o Felipe for vice, eu posso ser primeiro suplente do Flávio. Se eu for vice, o Felipe é primeiro suplente do Flávio. Era a leitura que eu tinha na época. O movimento que eu não vi, do Otelino. O Otelino estava com o Everton. Quando ele veio para apoiar Brandão, ele pediu a primeira suplência de Senado, que hoje é a senadora Ana Paula, que faz um bom trabalho em Brasília. Mas esse movimento eu não vi. E aí, quando eu percebi que eu não ia ser vice e que eu não ia ser primeiro suplente, aí eu disse, deixa eu correr agora para a eleição de federal. Resultado. O Otelino veio deu uma rasteira em todo mundo. E é do jogo, tá? Cada um fazendo seu papel. Não, mas eu não estou errado, eu tenho habilidade. Eu não vi a jogada. Habilidade. E eu já falei isso para ele, eu prefiro falar. Ele disse, eu não sabia que tu queria, eu disse, sabia. E aí, quando eu fui candidato a federal, essa foi a minha eleição que eu tive minha menor votação, inclusive. Fui eleito com sobra, mais de 30 mil votos em relação ao primeiro suplente, mas das minhas 3 votações de deputado federal, essa foi a menor. Que tu tivesse que recompor, não foi? Que eu tive que recompor, eu tinha liberado todas as minhas bases, liberado os prefeitos, eu me lembro. Mas conseguimos, graças a Deus, esse novo mandato e tenho certeza que está sendo à altura do que o povo maranhense espera. Com grande colaboração do seu Rubão. Lógico, ele sempre ajuda. Sempre, muito. Ele ajuda bastante nos bastidores. Porque ele é um dos grandes articuladores que tem aqui. Ele sabe ouvir. Ele sabe ouvir. Reconhecidamente. E o que eu gosto é que ele me escuta. Então eu chego para ele e digo, seu Rubens, a tendência é isso, isso e isso. Ele pega aquela minha ideia e ele já transforma numa coisa que nem eu estava imaginando. Então ele tem esse poder. E uma grande vivência também. Eu acompanhei experiência ele. De vida. Nesse momento a gente em campanha e eu vi ele muito, obviamente, né? Porque é nítido a paixão que ele tem por ti, então lógico, eu vi ele muito. E detalhe, tem famílias na política que brigam. Tem pai e filho que vive brigando na política. Lá em casa a gente é família antes de político, então a gente tem um respeito. Esse, inclusive, é um mandamento bíblico, respeitar pai e mãe. E Rubens, vamos agora para 2026. Como é que tu avalia o cenário hoje da sucessão estadual? Primeiro do cenário é a questão do calendário. O calendário está absolutamente atrasado. E a responsabilidade do calendário é do governador Carlos Brandão. Há 4 anos, no dia 11 de novembro de 2021, portanto, 4 anos antes desse período, o Flávio Dino já tinha dito quem seria o candidato a governador dele, Brandão, e quem seria o senador. O próprio Flávio. Sim. A gente está hoje em janeiro, Rogério, e ninguém sabe o que vai acontecer. Brandão fica no cargo ou sai? Ninguém sabe. Hoje tem dúvida. Felipe renuncia ou não renuncia? Hoje tem dúvida. Quem são os senadores? Hoje tem dúvida. Então, o calendário está atrasado e isso prejudica o grupo. Então, o atraso no calendário traz consequências ruins. Segundo ponto, questão da unidade. O presidente Lula quer a unidade do grupo político que o apoiou aqui no Maranhão. Ele está lutando de todas as formas para manter esse grupo unido. Eu sou uma das pessoas que mais trabalhei nesse tempo todo pela unidade. E a unidade está cada vez mais difícil. E eu sempre disse, este grupo unido ganha eleição, este grupo dividido perde eleição. Então, a gente tem o problema, 1, do calendário, problema 2, a falta de unidade. Por que não tem unidade? Aí cada um tem seus motivos. Aí, 2 podcasts não dá de tu falar por que não teve unidade. A questão é, quem era o responsável por garantir a unidade? O governador Carlos Brandão. Ele tem o dever, ou ele tinha o dever de garantir a unidade. Não foi possível, reclamaram, perseguiram, isso, aquilo. Quem tinha o dever de manter o grupo unido era ele, que é o líder. Ele é o governador.
A unidade tem que ser garantida a partir dele próprio, na minha visão. Mas hoje, janeiro, acho que está bem difícil da unidade ainda acontecer. Rubens, tu acha que... Agora tu falaste que quando o Everton se elegeu senador, ele já estava na cabeça dele, já estava o racha, porque ele já tinha em mente que seria candidato a governador. Acho. Hoje eu acho. Hoje tu acha? Tu acha que essa questão da divisão do racha do grupo, e eu te diria do nosso grupo, porque Sim. mesmo eu estando sem mandato, não é por isso que eu deixo de ser político. Tu acreditarias mais a quem? E uma segunda pergunta. No grupo do governador, temos senador da República, temos ministro, temos deputados com vários mandatos. Tu é um deles com 5 mandatos. Por que a escolha do Orleans? Isso tu acha que é um projeto de grupo político ou um projeto familiar? A impressão que eu tenho é que é um projeto familiar. A escolha parte do Marcos Brandão, irmão do governador, e eu inclusive defendo que o governador Carlos Brandão ouça mais o Zé Henrique. O Zé Henrique sempre foi mais político da família Brandão, uma referência em diálogo, paciência, em articulação. Sempre quem tratou mais da política sempre foi o Carlos e o Zé Henrique Brandão. Acredito que se o Zé Henrique estivesse sendo mais ouvido, a gente não estava nessa situação que está hoje. Mas a questão do grupo em si, a gente não pode dizer que isso já havia uma premeditação. Tanto que não há definição hoje. Nos últimos 30 dias eu ouvi vários cenários. Eu ouvi, vai mudar o Orleans, vai botar o Felipe, vai botar o Fufuca, vai botar o Pedro Lucas, vai botar Iracema, vai botar Roberto Costa, vai botar o Everton. Então, se ainda tem todas essas dúvidas e instabilidades, não pode nem dizer que foi algo premeditado. Acredito, de fato, que o governador Carlos Brandão erra quando ele não lidera a sua própria sucessão. Ele tem que liderar. Ele tem que chegar e dizer, fico no cargo, saio do cargo, candidato é A, B e C, porque ele é o governador e é ele que tem que liderar. Quando o Flávio Dino era governador, ele liderava a sua própria sucessão. E repara, Brandão tem 60% de aprovação hoje. E está com dificuldade por não liderar o seu próprio grupo político. Tu acha que ele não lidera ou estão liderando por ele? Não é a mesma coisa? Depende de quem Não, pode seja. ser uma opção dele. Pode ser uma opção dele de não decidir. Talvez não seja não lidera, talvez seja não decide. Ele está hesitando. E na política não pode ter hesitação. Tem que ter definição e marchar. Mas tu falaste uma coisa agora que me veio, assim, me veio uma ideia aqui. Uma ideia não, uma opinião. Para ti, o Brandão está ouvindo o irmão errado? Não, eu não disse que está ouvindo o irmão errado. Eu não vou me meter em briga da família dos outros. Eu só disse que o Zé Henrique Brandão sempre foi uma referência da política na família Brandão. Era o Carlos e o Zé Henrique. E acho que se o Zé Henrique tivesse sido mais ouvido em todo esse processo, o resultado era diferente. Só disse isso. O resto é a tua interpretação. Não. É só uma pergunta. É o questionamento. Porque assim, o que a gente sente hoje é que o Marcos tem uma influência muito forte. E eu não posso ter predileção por outro irmão? Pode, então... lógico. Não, eu queria... o Marcos... O Marcos sempre foi mais ligado aos negócios da família. E o Zé Henrique e o Carlos sempre foram mais da política. Na política estadual, Carlos Brandão. Na política municipal, Zé Henrique. Então, a forma de fazer política do Carlos e do Zé Henrique é diferente do Marcos, que até então ficava só nos bastidores, não tinha todo esse protagonismo. Então, ao meu ver, o Zé Henrique deveria ter sido mais ouvido. E provavelmente até que eles concordem, eu não sei. Enfim, tem umas coisas vai ficar para o próximo podcast. Tem umas coisas interessantes. Que eu acho que talvez quase ninguém saiba. O Marco já votou em mim. Lá a pedido do Flávio Dino. Que beleza. E sim, faltava uma semana. Eu cheguei lá e eu me lembro que eu fui a Colinas, encontrei com ele. E o Marcos, assim, foi... Zé Henrique também já me ajudou em algumas eleições. Júnior, tua eleição tá difícil, vou te dar 50 votos. Aí me dá 50 votos, 100 votos, 200, hoje 300. Que ele é uma referência de poder no governo. Eu digo, rapaz, vocês nunca tiveram o privilégio de ter Marcos Brandão em casa, sentado,
fazendo santinho, escrevendo, botando meu número no santinho lá. E eu tive uma votação assim, muito menos, em 4, 5 dias eu tive uma votação expressiva lá. Mas Rubens, e ontem tu tivesse dando uma entrevista na Mirante. Certo. E lá minha amiga Carla Lima te fez uma pergunta sobre o posicionamento do PT aqui no Maranhão. E tu deste uma resposta, eu queria que tu pudesse nos colocar aqui também a resposta que tu deste, quando ela te perguntou qual seria o caminho do PT aqui no Maranhão. Tá. O PT tem um rito e um calendário próprio. O que nós queremos, em primeiro lugar, no Maranhão é a unidade. Esse é o propósito do presidente Lula e ele dirige o PT. Ele é o principal dirigente, ainda que não exerça a carga diretamente. Então, não tendo unidade, nós temos 3 teses hoje no PT do Maranhão. A primeira é da candidatura do vice-governador Felipe Camarão. Reparem, o vice-governador Felipe Camarão é o único vice que o PT tem no Brasil inteiro. É legítimo que ele queira ser governador. Ele tem currículo para isso. Tanto como vice, como secretário de educação, como procurador federal. Ele está preparado. A pré-candidatura do Felipe Camarão é intocável. Ninguém mexe com ela, porque isso é um ativo para o Partido dos Trabalhadores. E essa diretriz eu recebi do próprio Edinho, que é o presidente do PT. Então, o primeiro caminho é o apoio à pré-candidatura do Felipe Camarão. O Felipe, inclusive, tem a simpatia da maioria da base do PT. O militante petista que está lá no interior do Maranhão, sim. A maioria prefere isso. Tem uma segunda corrente que defende a aliança com o governador Carlos Brandão, apoiando o seu sobrinho. Essa segunda corrente é formada predominantemente por quem ocupa cargos hoje no governo do estado e é parte da direção estadual. E tem uma terceira tese, que é de apoio à pré-candidatura do prefeito de São Luís, Eduardo Braide. O Braide está bem posicionado, até hoje nunca disse se é candidato ou não. Eu tenho certeza que ele será candidato. Ele lidera hoje todas as pesquisas de intenção de voto no primeiro e no segundo turno. O PSD é um partido que dialoga com o PT nacionalmente, então é legítimo que haja essa discussão. Quando isso será definido? Lá na frente. O PT terá um encontro de tática estadual, onde a gente chama a militância, os filiados, os dirigentes, para decidir essa estratégia. Nós teremos um encontro de tática nacional, porque a decisão não é só do Maranhão, o partido é nacional, é do Brasil inteiro. E nós vamos ouvir o presidente Lula, que é nosso maior líder, nós vamos ouvir os partidos aliados, nós vamos ver pesquisa quanti e qualitativa, para só então ter uma decisão definitiva. Acredito que essa decisão possa ocorrer ainda no primeiro semestre, provavelmente próximo do fim do primeiro semestre. E eu vou te dar um exemplo. Quando eu fui candidato a prefeito de São Luís, eu recebi o apoio do PT na véspera da convenção, em agosto, porque a convenção tinha sido adiada por conta da pandemia. Então, nós queremos a unidade. Se tiver unidade, o PT decide logo. Se não tiver unidade, não venham pedir pressa para o PT. Porque nós não somos o responsável pela falta de unidade. Então, nós queremos a unidade. Não tendo unidade, não peçam pressa para o PT tomar as suas decisões. E Rubens, aqui, tu é vice-presidente do PT, me parece no Nordeste, eu já vi em alguns locais, que existe uma parceria, tem havido uma parceria de PSD com o PT. Vou te dar um exemplo aqui do nosso... Pernambuco. Não, Pernambuco não. Não chegou. Vou te dar 2 exemplos aqui que são importantíssimos para o PT. Bahia. Lá na Bahia, o PT vai lançar candidato a governador e 2 senadores. A chapa é toda do PT. Sim. O PSD apoia a gente. Vou te dar um exemplo mais perto da gente, bem aqui do lado, Piauí. A reeleição do governador Rafael Fonteles é uma prioridade do PT nacional. E o PSD participa indicando o Senado. Então, na maioria dos estados, em especial do Nordeste, o PSD apoia a candidatura do presidente Lula. Então, a questão partidária não é um impedimento para ter diálogo com o prefeito Eduardo Braga. Porque nacionalmente existe um diálogo, né, entre o partido. Já existe, já teve diálogo entre Edinho, Kassab, e é normal que isso aconteça e vai continuar tendo diálogo com todas essas 3 teses possíveis. Agora, Rubens, tem 3 teses, né, que tu nos mostraste agora. Mas tu é o único deputado do PT no Maranhão. Tu é vice-líder na Câmara, tu é vice-presidente do partido. E dentro dessa discussão,
qual caminho tu vai se defender? Qual dessas 3 teses tu vai defender? Eu vou defender uma tese lá na frente. Quando não houver mais unidade, quando o jogo estiver mais claro. Eu, como vice-presidente nacional, não posso me antecipar à decisão que sairá do PT. Nesse momento, eu sou mais observador do PT nacional, eu sou mais um articulador do destino para onde o PT vai, do que necessariamente um torcedor que vai declarar o seu posicionamento agora. Então, eu estou num momento onde eu não sou da base do governo, não sou, nesse momento, oposição, eu sou independente para que justamente eu possa tomar uma decisão junto com o meu partido de forma mais tranquila. Hoje eu não sou nem governo, nem oposição. Mas no momento adequado, tu vai ser ouvido, com certeza. Eu já fui ouvido. Sim. Internamente eu já disse para a direção do meu partido qual o caminho que eu acho melhor, o que deve nos mover. Eu já falei a impressão sobre o quadro político do Maranhão. Eu ajudei a analisar as pesquisas que foram realizadas pelo nosso partido. Eu estou ajudando no diálogo com as várias frentes. Eu dialogo constantemente com o vice-governador Felipe Camarão, acho que a gente se fala diariamente. Eu dialogo dialoguei com o governador Carlos Brandão, dialogo com a presidente Iracema em nome do grupo do governador Brandão, dialogo, por exemplo, com o Fernando Brade, irmão do prefeito Eduardo Brade. Então, eu estou mais nessa posição de observador do PT nacional do que de torcedor. Então, Rubens, a minha tese, tu vai ver nesse mesmo programa, nesse mesmo canal, no próximo capítulo. Olha, já fica registrado, viu? Quando tiver a decisão, tu vem aqui novamente. Branca, tu vem novamente aqui. Branca, eu venho aqui. E não tem problema. Você pode ir no Mirante um dia e vir no outro dia aqui comigo. Agora, a minha leitura do quadro político. Há equivocadamente, por parte do grupo do governador Brandão, uma certa cisma com a pré-candidatura do Felipe Camarão. E há uma certa conflituosidade nisso. E é errado. Porque, ao meu ver, hoje o ator principal da eleição de 2026 no Maranhão chama-se Eduardo Brade, prefeito de São Luís. Rogério, o Brade hoje é o prefeito de capital mais bem avaliado do Brasil. Isso é um ativo político. Os indicadores hoje do prefeito Eduardo Brade são superiores ao do Dr. Jackson lá quando foi prefeito da nossa cidade. E Jackson, assim, é gigante na história política de São Luís. E isso pesa muito. O Brade lidera as pesquisas de intenção de voto sem dizer que é candidato. Eu te afirmo, na minha visão, ele será candidato a governador. E se ele tiver o apoio do PT, ao meu ver, ele passa a ser favorito para ganhar no primeiro turno. Deixa eu te fazer uma pergunta. A pergunta que o Maranhão vai responder, na minha avaliação, é se a gestão que o prefeito Brade está fazendo em São Luís, ele consegue fazer no Maranhão inteiro. Reparem, eu disputei contra o Brade em 2020. E ainda assim, eu reconheço que os índices de aprovação dele são impressionantes nesse momento. Rubens, eu tava... E quando um partido vai definir o seu destino, Rogério, ele não deve fazer com a cabeça da classe política. Ele não deve decidir quem tem mais prefeito, quem tem mais vereador, quem tem mais deputado. Está errado quando a visão é só na classe política. E Flávio Dino ensinou isso no Maranhão, na prática. A decisão de um partido deve ser quem tem condição de governar melhor para o povo do Maranhão. Quem está mais preparado para ser governador do Maranhão. Quem hoje reúne os principais atributos para resolver os problemas do nosso estado. Essa é a pergunta que o povo vai na urna responder. Então, o debate político deveria ser sobre isso. E o que eu estou vendo hoje no Maranhão não é isso. Estão contando garrafa. Eu tenho mais deputado. Eu tenho mais prefeito. Eu tenho mais dinheiro. Está errado. E eu estou avisando. Mas a gente avisa 1, 2, 3 vezes. Não quer ouvir? Concordo que o raciocínio está errado. Esse tipo que tu essa analogia de contar garrafa. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O Brade teve uma vitória fácil agora, uma aprovação dele é indiscutível aqui no Maranhão, aqui em São Luís, mas o Brade nunca se posicionou, nem ele era prefeito, o presidente da República veio aqui, o Bolsonaro ele não recebeu.
o Lula também, ele nunca fez nenhuma sinalização positiva. Ele se elegeu no centro. Eu dizia na campanha que ele era de direita. O governo dele não é de direita. O governo dele é de centro. Mas eu te pergunto, Rogério, e a população quer um candidato de esquerda, de direita, de centro, ou quer um gestor que resolva seus problemas? Eu vou te perguntar outra coisa. Numa eleição verticalizada, onde um país rachado não influencia no Maranhão, onde o Lula tem 70%, o apoio do Lula não influencia essa escolha aqui? Influencia e acho que decide. Que decide. Acho que o Lula é o principal eleitor do Maranhão. O lado que o presidente Lula estiver, penso eu, que será o lado favorito para vencer a eleição deste ano de 2026. A gente conversa. Mas, ao meu ver, posso estar errado, modestamente, os votos do Lula no Maranhão são dele. O Lula não depende do Rubem Júnior, não depende do Rogério Cafeteira para ter voto no Maranhão. Os votos do Lula é do seu governo. O que o Lula vai fazer na campanha é mostrar o que ele fez no Maranhão. Ele vai comparar. Ele vai perguntar, compara o que o governo passado fez no Maranhão. Ah, motocada, passeata de moto. Lula vai chegar e vai dizer, ei, eu fiz a BR-226, 100 km, do Baú para Timon. Fiz agora o contorno que eu entreguei. Ei, entreguei residencial com quase 3 mil casas em Imperatriz. Ei, a maior biblioteca do Maranhão que está lá em Açailândia ou em Imperatriz, salvo o melhor juízo. A ponte do Estreito caiu, o Lula disse, vou fazer em 1 ano. Fez. E queimou minha língua, queimou minha língua que eu não acreditava. Porque o café é quente. A nova litorânea vai duplicar o tamanho da litorânea. Obra de quem? Presidente Lula. Foi anunciado agora, do PAC, em parceria com a Prefeitura de São Luís, maternidade na cidade operária. Há quanto tempo isso não é sonhado? O Lula, os investimentos no Instituto Federal do Maranhão, no IFMA. O Lula, a BR, o que está sendo feito de concreto entre Miranda e Cachucha é impressionante. Obras de duplicação que voltaram, novas ordens de serviço. Então, o que é que eu quero dizer? Que o presidente Lula tem tanta ação no Maranhão para comparar com quem fazia só motocada no governo passado, que ele é o principal eleitor na eleição de 2026 no Maranhão. Tu acha que Braide, como candidato, se ele não se posicionar claramente nem para o lado da esquerda, nem da direita, isso não prejudica, não influencia? Acho que ele terá que se posicionar, mas acho que não prejudica. Acho que o eleitor procura mais. O eleitor procura mais um gestor do que um militante. Eu, quando fui candidato a prefeito de São Luís, minha campanha era sou aliado do Lula, do Flávio Dino, Lula, Flávio Dino, Lula, Flávio Dino, tirei 10% dos votos. A cidade disse, vou procurar outro caminho. Não quero alguém tão militante. Quer alguém que seja aliado do Lula para poder fazer mais no Maranhão, mas eu não sei se o Estado está procurando necessariamente alguém que tenha essa carga de aumento de conflituosidade. Tenho essa dúvida sobre o que vai acontecer na eleição de 2026. E eu estou insistindo nessa pergunta contigo pelo seguinte, porque um dos cenários que é colocado hoje, e eu te diria bastante plausível, né, seria, mantendo-se o cenário como está, uma composição do Felipe, do PT, com o Braide. Tu que o dizes. Eu que digo. E diferente do que as pessoas veem, que às vezes a rede social é importante para te levar, mas o debate na rede social, ele não abrange todo o eleitorado, porque tem gente que está cuidando da sua vida, não está ali, não vai chegar e comentar nossa entrevista. Rogério, pesquisa. Não, pronto, vou te falar com base em pesquisa. Só para completar. Se o prefeito de São Luís tiver o apoio do PT, ele vence no primeiro turno. Estou falando com base em pesquisa. Só para completar. Então, muitas pessoas dizem o seguinte... vai perder voto. Se juntar, perde voto. E a informação que eu tenho, baseado em pesquisa, é que não perde voto. A informação que eu tenho. A informação que eu tenho é a seguinte: quanti e quali. Quando o Felipe não seria bem aceito, por exemplo, um candidato do PT não seria bem aceito na chapa do Braide. Não é essa percepção. Historicamente, que quem passa na frente no primeiro turno, na eleição de governador, elege todos os senadores. Não existe exceção na história. Não existe exceção. A exceção existe o seguinte:
no segundo turno, Não, aí perder. minha fala é... aí é outra história. Minha fala foi... E a exceção... Minha fala foi, quem passa na frente no primeiro turno, o voto do senador é casado. Os 2 senadores... Aí eu queria te fazer uma pergunta sobre o PT. Tu achas que o PT aceitaria fazer parte de uma... Não existe... Perdão. De uma chapa encabeçada pelo Braide, onde tivesse, porque o Senado é muito importante para o PT, segundo o próprio Lula já declarou várias vezes, onde teria um candidato petista e um bolsonarista. Tu acha que o presidente Lula, que o PT aceitaria esse cenário? Acho muito difícil pelo papel que o Senado vai ter na próxima legislatura. O Senado há de ser um dos garantidores da Constituição Federal. O Senado há de ser um dos estabilizadores da democracia. Então, para mim, a questão não é rotular se é bolsonarista ou se é não bolsonarista. Quero saber as bandeiras que a pessoa defende. Anistia, dosimetria, contra a vacina. Diz que vacina vai virar jacaré. O PT não tem como estar apoiando. Não, o nome que se coloca é o seguinte: Laésio Bonfim numa vaga. Felipe... Não há aliança possível entre PT e Laésio Bonfim. Nem implícita, nem explícita. Ele já verbalizou isso, nós também verbalizamos isso. Acredito que isso é bom para os dois lados, inclusive, ter essa diferença. Aqui ele não verbalizou tão forte assim, não. O que o Laésio defende é diferente do que nós defendemos. Então, eu não vejo, na minha visão, nenhuma possibilidade de aliança entre o PT e o Laésio Bonfim. É o único cenário que eu descarto. Pronto, é por isso, porque eu acho pouco provável o PT nacional, o Lula, aceitar uma composição dessa. Eu acho que o próprio Laésio não aceita, ele já deu uma declaração nisso. Eu tenho dúvida. Ele deu uma declaração nesse sentido. Mas ele deu uma aqui um pouquinho diferente. Que ele não disse que era impossível. Não, nada é impossível. Ele disse que é improvável. Mas não é impossível. Na dele ele disse que era impossível, depois ele disse que era impossível. Aqui ele disse que não era impossível, era difícil. Mas Rubem, onde é que tu falaste mesmo que tem uma chapa que é PSD e PT? Piauí. O governador PT. E o Júlio César. Aí o MDB indicou o Senado, que é o Marcelo Castro. E o Júlio César, deputado, referência, uma enciclopédia humana, candidato a senador pelo PSD. Perfeito. Para dar um exemplo assim, do lado. Não é que tá longe, é aqui do lado. Sim, Rubens, Senado, como é que tu vê hoje os nomes colocados? A eleição de Senado será casada com a eleição de governador. Tem gente se escorando sua candidatura no Senado na eleição de governador que corre o risco do barco afundar junto. Tu achas que o Everton teve agora, nessa questão da CPMI, do INSS, citado e o senador Everton tem direito à presunção de inocência, ele tem toda a oportunidade de se defender. Acho que a consequência política até aqui foi ruim, mas acho que nada é peremptório. Repito, ele tem direito à presunção da inocência e eu tenho certeza que ele vai aproveitar para fazer a sua própria defesa. Não quero julgá-lo. Tu achas que depende isso, a candidatura dele depende do desenrolar da CPMI? Acho que mais do que isso. Se tu pegar hoje o PDT no Maranhão, não tem a força de 4 anos. Há 4 anos o PDT era um partido gigante no Maranhão. Depois da decisão de romper com o nosso grupo e agora até está se reaproximando, o PDT reduziu. O PDT perdeu prefeituras importantíssimas no nosso estado, como, por exemplo, Balsas e Timon. A participação do PDT na eleição de prefeito de São Luís foi muito abaixo do que todo mundo esperava. Hoje o PDT tem um deputado federal valoroso, o deputado Marcionais, mas apenas um. Então o peso do PDT não é o mesmo do PDT de 4 anos. Da mesma forma, outros partidos cresceram. Vou te dar um exemplo. O deputado Fufuca. O PP cresceu e cresceu muito nas eleições municipais. Numericamente foi o partido que mais teve votos no Maranhão. O Fufuca tem se colocado... Acho que ele está muitíssimo bem posicionado e colado no presidente Lula. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu acha que... E tem vida própria. Tu acha que o Fufuca teria condição de se eleger em qualquer das 2 chapas? Eu acho que o deputado André Fufuca é hoje um dos fiéis da balança. Tu acha que ele teria força para levar
Foi feita a federação? Ainda não foi formalizado, mas será. Tu acha Eu acho que assim, não é uma disputa de quem tem mais força. A questão é como vai estar a conjuntura. Levar para onde? Se tu me perguntar se o Fufuca vai levar pro Laércio, eu te digo não. Porque, bem, se a tese do Fufuca fosse levar a federação dele para o Brade, na hora que a Nacional olhar uma pesquisa, vai dizer: essa tese faz sentido, essa tese não faz sentido. Então termina que a realidade vai definir a posição dos partidos é só e uma da federação. sensação e de ouvir. Eu sinto, não é uma informação, ninguém me disse isso, é só uma percepção que pode estar errada. Mas não sinto o Fufuca na chapa do governador como prioridade. Acho que na frente dele, primeiro, dependendo da questão de saúde, espero que ela esteja apta a disputar qualquer coisa, a senadora Rosiana. Acho que depois tem um nome que se colocando aí, que também teria muita força, que é da presidente da Assembleia, Iracema. E te diria que, na minha percepção, o Pedro Lucas, que nunca se lançou, teria mais simpatia do Palácio do que o Fufuca. Rogério, isso tudo só prova uma coisa, que eu disse há pouco. O calendário está atrasado. Essa quantidade de indefinição é prejudicial para o futuro político do grupo. Na política, você precisa ter clareza e marchar. Saber quem está contigo, quem não está, apresentar a tua proposta para o povo do Maranhão e deixa o povo decidir. Então, o calendário está absolutamente atrasado e é por isso que nós temos tantas dúvidas sobre o que acontecerá nas eleições de senador. Para o presidente Lula, é uma prioridade a eleição de 2 senadores que o apoiem no Senado Federal. Tem uma pergunta que, desde que tu chegou aqui, tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente está esperando eu te fazer. Vocês, porque eu falo vocês porque tu e teu pai, que é um grupo, e tua mãe, que também é da política. Vocês estão rompidos com o governador Carlos Brandão, com o grupo politicamente, rompidos politicamente com o Carlos Brandão, e existe possibilidade, como foi ventilado, e até dito, ventilado não, foi colocado pelo atual secretário de Articulação Política, Júnior Viana, e o Rubão assumiria em breve uma secretaria no Estado. O que houve? Hoje nós somos independentes, nem governo, nem oposição. Nós somos independentes para aguardar a decisão do nosso partido, Partido dos Trabalhadores, a adesão do presidente Lula e poder se posicionar. Não tem como, Rogério, a gente se posicionar enquanto não há definição de qual é o projeto. Todo dia se muda o projeto, todo dia se muda, renuncia, não renuncia, fica, vai, é A, é B, é C. A gente não é mero eleitor, nós não somos espectadores, nós somos dirigentes, nós somos articuladores. Então, qualquer definição, só após quando houver maior clareza. Então, hoje eu não sou nem governo, nem oposição, eu sou independente no Maranhão. De fato, houve um convite ao ex-deputado Rubens Pereira para ele assumir a Secretaria das Cidades. O convite foi rejeitado, nós não aceitamos e nós não estamos negociando. Nós estamos mantendo o nosso posicionamento de independência para que possamos seguir o nosso partido, o PT, com maior tranquilidade, sem ser desleal com absolutamente ninguém, principalmente sem ser desleal com a nossa história e a nossa trajetória. Rubens, existe possibilidade de tu estares num palanque em 2026 e teu pai em outro? Não existe essa possibilidade. Eu vou te dizer por que eu estou te fazendo essa pergunta. Não seria... já aconteceu. Mas eu e ele, não. Sim, 2006. Quando? Não, a gente estava junto. 2006 tu apoiaste, tu estava na coligação de Rosiana. Não, mas até então não era candidato. No primeiro turno, meu partido apoiava a Rosiana, PRTB. No primeiro turno eu estava cuidando da minha eleição. Quando chegou no segundo turno, eu reuni o grupo de prefeitos que me apoiava e o grupo decidiu apoiar o Dr. Jackson Lago. E nós apoiamos o Jackson Lago. Nós marchamos juntos, unidos. Nunca houve, em nenhuma eleição, um posicionamento entre eu e o Rubens Pereira que fosse diferente. Então, mesmo na eleição de 2006, nós estávamos juntos. Porque eu vou te falar, assim, falado várias vezes aqui,
eu me lembro bem, era Bernardo do Mearim. Se eu não me engano, foi o primeiro lugar que tu subiste no palanque. Mas não foi o primeiro, não. Eu me lembro primeiro foi Pedro Rosário, segundo Socorro no Eugênio Barros. E eu me lembro que a cafeteira na época disse... Eu me lembro que a cafeteira disse, não deixa ele subir. Não deixa que ele não vai voltar com a gente. E Rosiana, não, e tal. E aí, o resto da história a gente sabe. Mas o que aconteceu naquela época? Aí eu te digo, às vezes existem versões que são contadas, e aí que é uma oportunidade de tu contar, esclarecer pra gente. O que falam? Que em 2006, tu estava no PRTB, estaria apoiando Rosiana. E teu pai ele era deputado, se eu não me engano, vice-presidente da Assembleia, e apoiava Jackson. Passado o primeiro turno, vocês reuniram na tua casa os principais prefeitos e lideranças. E lá, a história que se conta é que vocês teriam feito uma espécie assim de reunião, uma com o Jackson, para que o Jackson, que a sua base ouvisse o Jackson e que ouvisse a Rosiana. E vocês decidiram pelo Jackson. Só que a Rosiana, na época, fala-se que eu nunca ouvi da boca dela, para ser bem claro. Mas ela disse que ela acusam de vocês de terem gravado essa conversa. O que tu podia dizer pra gente sobre isso? Nunca houve nenhum episódio de gravação envolvendo Rubens Júnior ou Rubens Pereira. Teve essa reunião com os dois no mesmo dia, lá em casa, lá no Jardim Dourado, onde tinha um campinho de futebol que tu chegou a ir lá fazer raiva, que tu ia tentar jogar bola e jogava mal. Nós reunimos os prefeitos. Eu ia só para resenha. Nós reunimos os prefeitos. Os prefeitos ouviram o Dr. Jackson Lago e ouviram Rosiana. Durante a reunião com Rosiana, tá todo mundo num quarto com o ar-condicionado ligado, Rogério, e toca um celular. Na hora que toca o celular, o pessoal diz, cadê o celular? Cadê o celular? Quer abrir uma janela? O celular de papai estava do lado de fora com a janela fechada. E aí Rosiana perguntou, Rubens, tu me gravou? Aí papai disse, Rosiana, eu não sou moleque para gravar os outros. Tá aqui meu celular, tu pode ver se tem alguma gravação. Se quiser, pode levar, pode fazer o que tu bem entender. Então, nunca houve nenhuma hipótese de gravação feita por qualquer um de nós dois. No primeiro turno, meu partido estava com Rosiana. E aí eu subi no palanque em 2 cidades com a então candidata, que foi Bernardo Mearim e Amapá do Maranhão. Eu não votei na Rosiana em 2006. Tu imagina, eu com 22 anos de idade, saindo da faculdade, revolucionário todo, ali eu já estava decidido a não acompanhar meu partido. Apesar de que na campanha a gente participou de 2 atos, repito, em Bernardo Mearim e Amapá do Maranhão. E no segundo turno, a nossa decisão foi de apoiar o Dr. Jackson Lago. Eu tenho orgulho de dizer, Rogério, que eu nunca dei um único dia de meu mandato de apoio ao Grupo Sarney. Esse assunto hoje está superado. Hoje eu tenho uma relação boa, respeitosa com a ex-governadora Rosiana, minha companheira de bancada. Inclusive, reitero as nossas orações para que ela se recupere plenamente, mas eu nunca dei um dia de mandato de apoio ao Grupo Sarney no estado do Maranhão. Eu sou de uma época, eu sou mais velho que tu, que apesar de a gente ter disputas muito renhidas na política, nunca se teve, como tem hoje, o ódio que se propaga. Assim, Cafeteiras era adversário de João Castelo em determinados momentos. Foi de Sarney. Eu nunca deixei de ter um relacionamento de amizade com a família do Sarney. O João, para ter uma ideia, a gente estudava na mesma escola, eu e o filho de João Castelo. João Rodolfo. Não, o João Castelo Filho. Ah, tá. Joãozinho. Então, assim, várias vezes, na época eles eram adversários mesmo. Ele ia lá para casa para brincar. Não. Então ele brincava, a gente... Eu sempre morei muito tempo com cafeteira. Então lá tinha um autorama que a gente ficava brincando, então a gente brincava de autorama, brincava na época de nós 3, de Atari, que era o videogame da época. Eu ouvi dizer isso. É do meu tempo. Mas tu já... Agora, depois tô brincando, eu tive o Atari também. Mas tu era criancinha. Tu era mais novo. E Rubens, tu falaste aqui só para reiterar. Então, assim, só para registrar, eu acho um erro fazer política com ódio. Eu acho um erro fazer política com amor e com ódio. Você tem que ter suas convicções,
Você tem que ter o que você acredita, mas você também tem que fazer política profissional. Eu dialogo com todo mundo. Uma coisa que eu aprendi ainda no meu primeiro mandato, Rogério. O que acontece na tribuna, fica na tribuna. Eu já fui líder da oposição, tu já foi líder de bloquinho, que a gente fazia um bate-bola, às vezes a gente votava junto, às vezes contra, mas a gente nunca se desrespeitou. Não adianta você ir para agressões pessoais, não adianta você ir para a baixaria, não adianta você ir para o radicalismo. Hoje o que a sociedade brasileira menos quer e menos precisa é esse radicalismo, esse ódio que destruiu famílias, que destruiu amizades e que termina por destruir a democracia. Então, tem meu repúdio qualquer tentativa de fazer política hoje em dia com ódio. Rubens, teve um episódio há pouco tempo que foi o que gerou essa questão de tu ter essa postura de independência, que foi uma divulgação de uma suposta conversa de áudio e um suposto print, alguns prints de conversa privada. E aí, nesse dia que saiu, eu lembro bem, eu estava assistindo TV Assembleia. Te ligaram para dizer, ó, uma pessoa te ligou, eu sei quem foi, disse a pessoa, o deputado Gleito está falando disso agora. E eu liguei para um amigo nosso em comum e disse, olha, que eu não prefiro não citar o nome, disse, olha, o deputado Gleito está falando sobre esse assunto. Só para avisar. Nesse mesmo dia, tu foste à tribuna. Isso. E fez um discurso muito indignado e muito emocionado. Tu te arrependeste de fazer isso naquele momento? Foi no momento de... Não, aquilo ali foi feito com calma, com tranquilidade, com as palavras adequadas, porque na vida pública qualquer pessoa pode ser denunciada de qualquer coisa. O que diferencia os políticos é a sua reação. Quando você é acusado injustamente, ou você repele, repudia aquilo de forma veemente, para mostrar a sua inocência, ou infelizmente aquilo ainda pode terminar virando verdade. Na hora que teve esse episódio dos áudios, eu sabia que ele tinha único e exclusivamente interesse político. Tanto que esse episódio se resume a uma fala na Assembleia e uma fala na Câmara dos Deputados. E nada mais. Da minha parte, esse assunto está encerrado. Eu entreguei esse assunto para a Polícia Federal quando eu pedi a investigação dessa onda de gravações clandestinas e ilegais no estado do Maranhão. O áudio é ilegal, ilícito, descontextualizado e a verdade é o que foi dito na luz, com transparência, na tribuna da Câmara dos Deputados. Nunca houve entre mim e o ministro Flávio Dino, tá certo, né? Sim. Entre mim e o ministro Flávio Dino, qualquer tipo de conluio, qualquer tipo de ameaça, de chantagem envolvendo decisão judicial presente, passada ou futura. Nem eu me sujeitaria a isso, tampouco o ministro Flávio Dino ou lá atrás o desembargador Ney Belo se submeteria a isso. Houve tão somente um diálogo muito mais no nível de aconselhamento pessoal. Esse aconselhamento é legítimo e acontece. Como o diálogo também entre parlamentares e ministros do Supremo Tribunal Federal também acontece de forma reiterada e regular. O importante é rechaçar qualquer tentativa de macular a atividade profissional do ministro Flávio Dino envolvendo chantagem, ameaça, extorsão ou coisa parecida. Isso nunca aconteceu. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Eu acho que tu acabaste sendo vítima por tentar a união do grupo. Seguramente. Não tenho dúvida de que essa gravação ilegal e a sua divulgação da forma que foi se deu por um motivo, porque eu tentava ser bombeiro nessa relação, eu tentava apagar o incêndio. Rogério, eu acho repugnante você gravar um adversário. Agora, gravar um aliado numa missão de paz é fora da política. Então, eu tenho certeza que esse episódio dessa gravação ilegal foi por conta da minha tentativa de defender a unidade. Tentando defender a unidade no Maranhão, até agora só quem pegou um tiro fui eu. Porque tinha uma versão, na política tu sabe que começa um monte de gente, de pensamentos, que naquele momento tu poderia ser um nome de consenso. Isso. Para que pudesse haver a união do grupo todo. Sim. E dentro dessa linha de raciocínio, algumas pessoas acham que o Marcos teria feito essa divulgação porque ficou cai sobre ele, né? Esse
essa divulgação, esse vazamento. Porque isso prejudicaria o projeto do Orleans, que é o filho dele. Tu acha que tem lógica? O que eu acho na minha visão, seguramente eu ter sido um bombeiro, alguém que trabalhou pela unidade nesse tempo todo, não é de agora, nesse tempo todo eu trabalhei pela unidade, seguramente que esse foi um dos motivos que fez com que eu virasse alvo dessa onda de gravações ilegais e clandestinas no Maranhão. Mas agora esse é um assunto da polícia. Da parte da política, para mim, está encerrado. Rubens, mas tu não me respondeu só uma coisinha. Sim. Tem possibilidade de Rubão assumir uma secretaria agora ou não? Não vejo essa possibilidade, nós não estamos negociando. O meu posicionamento vai passar pelo presidente Lula. Isso era para a gente encerrar uma pergunta. A tua posição aqui no Maranhão vai depender da posição do presidente Lula. Perfeito. Se o presidente Lula decidir ir com o grupo do governador Orleans, você acompanha? Eu sou vice-presidente nacional, eu acompanho a decisão do meu partido. Não vejo hoje um cenário que eu saia do meu partido. Eu sou vice-presidente nacional. Agora, eu estou trabalhando dentro do meu partido para que o partido e o presidente Lula possam ir para o lado que eu torço. Isso é óbvio. Mas eu vou acompanhar a decisão do meu partido. Rubens, tu pleiteia ou tu aceitaria a incumbência de participar da chapa caso houvesse, por exemplo, essa união do PSD com o PT, tu compor a outra vaga de senador? Eu hoje sou pré-candidato a deputado federal, trabalho com isso, tenho um desejo de colocar meu nome à disposição da liderança do PT na Câmara dos Deputados e acho que é o que me cabe nesse momento. Fora disso, gera especulação. Especulação sempre vai ter, que os outros façam, eu não. Meu foco nesse momento é cuidar da minha reeleição, sou pré-candidato a deputado federal, quero fortalecer o meu partido, Partido dos Trabalhadores, Partido do Presidente Lula, para garantir, em primeiro lugar, a reeleição do presidente Lula, para ele poder continuar o governo que ele vem fazendo, e trabalhar para que o PT possa definir o seu posicionamento no Maranhão naquilo que é melhor para o povo, não para os políticos. Eu quero, e eu defendo isso muito, que o Partido dos Trabalhadores possa decidir nesta direção daquilo que é melhor para o povo do estado do Maranhão. Rubens, pra gente encerrar, a gente tem um quadrozinho aqui, quando a gente começou, tu disseste, quanto tempo, Roger? 2 horas? Não, 2 horas é demais. Eu acho que vai acabar passando, porque já está perto. Tá quase. A gente criou aqui um quadro, até foi uma sugestão de um amigo que tem contribuído muito comigo, que ajudou muito a gente, que é o Beneilton. Conheço que é bem. com quem... Tirando o fato dele ser corintiano, ele é gente boa. Gente boa, gente boa. Inclusive, você já está convidado, porque você que gosta de feira, dia de sexta-feira, geralmente muitas vezes a gente grava sexta, daqui a gente vai lá para o mercado Mercado das Tulhas, lá na Digé, lá é bom demais. Seria assim, com quem você tomaria um café? E aí vou botar alguns nomes aqui. Com o governador Carlos Brandão. Tomo café. Eu vou tomar café provavelmente com todo mundo. Um cafezinho a gente não rejeita. Vamos ver, vamos pro segundo. Tomo café com o deputado Iracema. É sua amiga, inclusive, né? Fizemos muita parceria na última eleição. Tomo café com o senador Everton, temos que ter diálogo em defesa da base do presidente Lula. Com a senadora Elisiane, que foi deputada estadual junto comigo, deputada federal. Seu Eduardo Bolsonaro? É É? É difícil, né? Tomar agora que ele está nos Estados Unidos. Ele está nos Estados Unidos, é difícil. Mas as curiosidades. Tu sabia que tinha um jogo de futebol lá na Câmara dos Deputados? E eu jogava no mesmo time, eu e o Eduardo. Eu tenho minhas divergências políticas com ele, intransponível. Mas por que eu não vou tomar um café, cumprimentar um colega de trabalho? Tá certo que ele já está cansado. Mas eu prefiro dialogar com todo mundo. Tomaria o café. Felipe Camarão, meu eu acho que vou suspender vou suspender esse quadro hoje com o Rubem. Tá muito não, muito. Tá muito saboado. Dialoga, o prefeito Eduardo foi deputado estadual junto conosco, né? Contigo. Laésio Bonfim. Eu não tenho contato com o Laésio. Te confesso que de todos é com quem eu nunca tive relacionamento. Registro, Laésio fez um grande feito na eleição passada. Ele é ex-prefeito de uma cidade bem pequena do Maranhão. Ele foi candidato com a cara e com a coragem.
Ele tirou quase 1 milhão de votos. E a gente tem que respeitar o eleitor da direita que vê no Laésio um líder no Maranhão. Então, o Laésio, eu divirjo dele, mas eu respeito ele. Eu vou te falar até fazer Toda e qualquer pesquisa hoje, o Laésio tem na faixa de 15% de intenção de votos. Isso representa o sentimento da sociedade. Sul do Maranhão, região Tocantina. Eu acho importante. Eu divirjo do Laésio, mas eu respeito ele. Mas eu acho importante a gente dar oportunidade, é o que eu tenho tentado aqui, de dar voz, dar a oportunidade de você ouvir. É lógico. Porque às vezes a gente cria uma imagem de uma pessoa que, na verdade, não retrata a realidade. Né? Então, por incrível, eu tenho meu respeito, por mais que nós tenhamos nossas divergências insuperáveis. Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Normal. Pronto. Tenho muita divergência na política, mas tomar café, a gente toma café com todo mundo. Marco Brandão, tomaria o café também. Mas com o telefone junto, não. Ferdinando, ex-prefeito da cidade de Matões. A gente teve uma discussão política com o Ferdinando, mas eu tenho muita gratidão à família do saudoso Humberto Coutinho, um carinho muito grande pela Eu falo só porque Cleide. Eu botei mais porque é adversário municipal. Tem um momento da briga na eleição. Tirando o momento da campanha, que tem aquela briga mais acirrada, fora isso, a gente tem que ter respeito. Zé Henrique? Já até eu elogiei aqui e é sincero. Gente boa. Encerrou? Eu tomei café com todo mundo. Tomou café com todo mundo. Agora, o meu café é com farinha, carne, ovo, cuscuz, com muita substância. Não é esses cafés Nutella, não. Rubens, queria pra gente encerrar aqui, primeiro te perguntar se teve alguma pergunta que tu queria responder que eu não fiz. Não, talvez a única coisa que eu não consegui falar é uma coisa importante para a definição do futuro da escolha dos partidos e da eleição. A eleição de governador do Maranhão, ela tem uma análise de currículo. Eu acompanho a política de 90 para cá, Rogério. Se tu pegar de 90 para cá, todo mundo que se elegeu governador tinha um currículo respeitado. O menor currículo, por incrível que pareça, foi da Rosiana Sarney em 94, quando ela foi candidata a primeira vez. Lobão, quando foi governador, ele já tinha sido deputado federal e era senador. Rosiana, ainda assim, era deputada federal e tinha sido a musa do impeachment e filha do presidente Sarney. Então, era uma liderança gigantesca. Quando tu chega a Zé Reinaldo, lá em 2002, ele tinha sido deputado federal, ministro de Estado e secretário tantas outras vezes e era vice-governador. Na época, governador de Brasília, que na época era muita coisa. Era muita Quando coisa. tu chega a 2006, Jackson Lago, ex-prefeito de São Luís 3 vezes, tinha sido deputado federal também, tinha sido, acho que da CAEMA, alguma coisa assim. O Jackson começou... Com fundador do PDT, sabe qual foi o primeiro cargo público do Jackson? Secretário de Saúde de Cafeteira, quando Cafeteira foi prefeito de São Luís. Olha aí. Então, de lá vem nossa amizade. Aí vem Jackson. Depois de Jackson, volta a Rosiana, aí vem Flávio Dino. Governador, tinha sido juiz federal, presidente da JUF, deputado federal, um candidato a prefeito de São Luís consolidado. Depois disso, Carlos Brandão. 2 vezes deputado federal, foi chefe da Casa Civil, foi vice-governador, secretário de articulação política, vice-governador, liderança do PSDB. Então, eu só quero destacar que essa questão do currículo do candidato pesa na hora de definir a candidatura. Então, saber quem está mais preparado para ser governador tem também essa análise curricular acompanhando de 90 para cá. E se tu voltar, vai ser confirmada ainda mais essa matéria. Vai. Então, isso pesa e pesa bastante na hora de definir os rumos do estado do Maranhão. Rubens, te agradecer muito, muito mesmo pela presença aqui. A gente vinha conversando há muito tempo, mas acho que tu tem o tempo Uma última certo. Coisa que eu não falei. Diga. Volta dos trabalhos na Câmara. A gente vai voltar dia 1º, a pauta principal é a sucessão do presidente Lula, mas o governo do presidente Lula mudou a bandeira. No início do governo era união e reconstrução, era o momento de pacificar. Agora, o slogan do presidente Lula é outro, é o governo do Brasil para o povo brasileiro. A pauta do presidente Lula é aquilo que melhora a vida da população. Enquanto a pauta da oposição é anistia, dosimetria, vacina, confusão, havaianas, a pauta do Lula é redução do imposto de renda.
Sabe que o que eu sinto hoje... Eu convivi muito tempo, né? Que eu sempre, desde criança, acompanhei meu tio. Meu tio foi várias vezes deputado federal e senador. Infelizmente, hoje eu vejo o Congresso um pouco com pautas muito tacanhas, muito pequenas, muito mesquinhas. Parte do Congresso com isso. O que nós não podemos perder no horizonte é a liderança do presidente Lula. A pauta do Lula, fim da jornada de trabalho 6x1. Olha, a gente tem, por exemplo, agora a isenção de imposto de renda até 5.000 e 7.350. Isso aí, quanto tempo demorou para ser votado? Enquanto para se votar algumas loucuras como tentativa de anistia, dosimetria, aumento de fundo partidário, aumento de fundo eleitoral. Mas esse assunto do imposto de renda... Parece que às vezes alguns membros do Legislativo estão desconectados com a realidade do país. Só que nessa pauta do imposto de renda, ela foi aprovada em tempo hábil, tanto que ela já vale para esse ano, e ela teve um registro. Eu sei bem porque eu fui presidente da comissão especial que acompanha esse assunto. Tem deputado em Brasília, Rogério, que está passeando, que nunca fez um discurso, que nunca apresentou um projeto de lei, que está lá como se estivesse na Disney, né? Eu não sou um desses. Eu estou lá, de fato, trabalhando, então eu tive a oportunidade de vários debates importantes, eu consegui ser um dos protagonistas e participar da construção da história. Esse do imposto de renda é um deles, que eu fui presidente da comissão especial. E esse projeto tem uma diferença, a votação dele. A votação desse projeto foi unânime, na Câmara e no Senado. Tu é político há muito tempo, tu não lembra de um projeto tão grande ser unânime nas duas casas desse jeito. Então termina que o presidente Lula está dizendo, ei, meu foco é a pauta do povo, aquilo que melhora a vida das pessoas. Não estou preocupado com Havaianas, não estou preocupado para saber se o Wagner Moura, que ganhou o Globo de Ouro, vota em A ou em B. A pauta do governo é melhorar a vida do povo e isso para a gente é a nossa prioridade. Primeiro, para a gente encerrar, parabéns pela tua atividade legislativa. Infelizmente, hoje é uma exceção. Né? A maioria vive na Disney ou passeando, ou então com foco, Rubens, que infelizmente tem transformado a política para pior, na minha opinião. Não que eu seja contra a questão das emendas, mas acho que ela está num valor exagerado e isso causa um mal. Tu começa a trazer empresários da política, porque algumas pessoas não têm o espírito público. Na verdade, eles veem um cargo, um mandato de deputado como um negócio, onde ele pode lucrar. Por isso que a gente vê tantos problemas aí de transparência. Sobre emenda, Rogério, primeiro, não tinha regra sobre emenda. Eu fui o autor da lei que garante transparência e rastreabilidade nas emendas, Lei Complementar 210. Perfeito. Tenho muito orgulho de ser uma lei da minha autoria. Eu sou o autor único desse projeto aprovado depois nas duas casas. Sobre os vários tipos de políticos, isso serve também para derrubar uma tese de que todo político é igual. Não é. Quando tu pega, por exemplo, uma votação da PEC da blindagem na Câmara, tu percebe quem está do lado do povo, quem está do lado dos poderosos. Quando tu defende ou não o fim da escala de trabalho 6x1, tu mostra quem está do lado do povo, quem está do lado dos poderosos. Quando dá sustentação à base ao programa do presidente Lula, tu mostra de que lado tu está. Então, minha esperança é que o julgamento que é feito pelo povo é um julgamento que tem cada vez mais informação, cada vez mais transparência. E eu continuo acreditando na boa política e é através dela que a gente vai melhorar o nível da maioria dos políticos. Acho que vários desses parlamentares que nunca fizeram um discurso, que nunca apresentaram um projeto, que estão lá em Brasília só passeando, acho que eles terão dificuldade nas suas eleições esse ano. Espero que tua análise esteja certíssima. Tem um quê de torcida aí também. Muito obrigado, de verdade. Um prazer imenso ter tua presença aqui e quando houver definição, tu já fizeste o compromisso. Quando tu tiver essa definição, tu vem aqui para a gente conversar de novo. Tá bom. Eu agradeço, te parabenizo pela iniciativa, Rogério. É muito bom poder ter um espaço na política maranhense, onde a gente possa falar de muita coisa que está acontecendo, tantos assuntos que às vezes ficam só nos bastidores. E aí, quanto mais publicidade a gente puder dar, melhor. E tu tens autoridade para isso, porque tu participou de todo esse processo por dentro, tu tem proximidade com todo mundo, tu deixa a tua preferência política partidária
fora desta bancada e é melhor que seja assim. Então eu te saúdo por essa iniciativa e que a gente possa ter ainda muitos e muitos outros encontros desse Café Quente. Deus quiser. Muito obrigado. Pessoal, só para lembrar, segue a gente nas redes sociais, no nosso canal no YouTube, Café Quente Podcast, e também no Instagram, @Rogério Cafeteiro. Um grande abraço e até a próxima. E Rubens, só tu é o primeiro. Tu marcaste duas coisas aqui, dois ineditismos. Primeiro, é o mais longo de todos os programas até hoje, que tu achou que era muito tempo. E segundo, é o único que vai ser dia de quinta-feira. Porque o nosso dia é sempre terça. Mas pela relevância... Não vai esperar? Não, é hoje. É hoje. Um abração. Valeu. Valeu, pessoal. E outra coisa, inauguração do nosso cenário novo aqui agora. Muito bem. Um abração, pessoal. Valeu.